povo sair da roça quando vai pra capital, resolve pra fazer tudo. Pra capital. Tudo numa vez. Bom demais, só assim que Entra ser, no né? molde urbano e vai, né? Vai. Pode ir? Pode, Ellen. Bom dia! Começando hoje o Pod Ellen com esse sol maravilhoso. É bom dia pra gente, né? Pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a presença de duas mulheres maravilhosas, a minha irmã, que é a Ali Jabbour, psicóloga, Oi, pessoal. terapeuta holística, e a Max Tovar, que eu estava louca para conhecer pessoalmente. Obrigada, prazer. querida. Gratidão pelo convite, amei estar aqui com vocês, com essas beldades, das mulheres lindas. Estou super Obrigada. feliz que você veio. Eu estava ansiosa por essa conversa, né? Já sou sua fã virtual. Ela é criadora do Mapa Gestacional. Estou curiosíssima para saber mais sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece. Muito bem. Bom, eu sou Max Tovar e trabalho aí em torno de 40 anos com desenvolvimento humano. E sempre apaixonada pelo tema de autogestão. Então, o que me motivou a buscar isso, a buscar esse caminho tem muitas coisas que nós não podemos dar conta, que está fora do nosso controle, mas tem um espaço que está no nosso controle. E que espaço é esse? Como é que a gente pode se conhecer e desenvolver as nossas potências para poder atingir o nível de excelência pessoal e manifestar aquilo que nós viemos manifestar, ou seja, a nossa essência divina, o eu sou, a verdade de quem eu sou, através do veículo. Então, eu me coloco como a decodificadora do mapa energético gestacional, que é uma ferramenta incrível que vai mostrando exatamente as codificações que recebemos dos pais, da fecundação até o nascimento, e que foram os criadores das lentes originais pelas quais a gente enxerga o mundo. Ou seja, isso cria uma programação automática com as heranças recebidas do pai e da mãe desde esses momentos, fazendo com que a gente enxergue o mundo ao redor, perceba e reaja e tenha comportamentos focados nessas impressões que recebemos desde a gestação. Caramba, que Uau, incrível. Só demais, essa introdução já amamos, já Meu dá muita Deus. vontade de explorar esse assunto, porque nós somos uma página em branco, né? Com uma bagagem espiritual. Acho que você deve concordar com isso, que a gente vem com uma certa bagagem, mas quando a gente nasce nenenzinho, a gente é uma página em branco que vai aprendendo as coisas de acordo com o que os pais passam pra gente, a visão de mundo que eles têm, o otimismo ou o pessimismo, ou os valores que eles passam pra gente, mas você ainda vai além desde a barriga, né? A gente já está absorvendo essas impressões. E aqui a gente vai precisar de abrir uma parte para poder mudar essa crença. Essa crença que foi usada durante tanto tempo de que nós nascemos uma página em branco, ela não é verdade. Tá? Então isso tem que cair por terra. Por quê? Porque essa ideia, inclusive dentro do conceito psicológico... a gente aprende na psicologia, Você aprende na psicologia e eu acredito que a psicologia também pode dar uma avançada hoje, usando já os estudos, não só da biologia, como da neurociência, para poder ver o que está acontecendo. Então, de repente, falar, não vamos levar em consideração o que a Max está falando, uma vez que eu sou especialista no corpo energético, para poder fazer a leitura das energias que entraram durante a gestação. Então, não precisa, então, adentrar esse caminho. Mas se você for ver as reações que os fetos têm, como funciona todo o sistema, já dentro da barriga, as informações que estão sendo recebidas, as memórias que estão sendo instaladas, aí você fala, não, uma criança não nasce uma folha em branco. Ela nasce com essas informações. Desde o feto. Na verdade, começa até um pouco antes. Se a gente for fazer uma avaliação, a gente vai ver assim, qual que é o clima que entrou a fecundação. Esse clima, o que uniu esse homem e essa mulher naquele momento. Então, e o clima energético é o que a gente vai trabalhar a princípio. Ou seja, tem um clima. Se você está num clima de alegria, isso dá um resultado final. Pensando sempre que a energia, para muita gente, ela tem um conceito muito abstrato. O que é energia? Essa lâmpada de energia, a energia do sol. Então, tem vários tipos de colocação da energia. Mas, a princípio, a energia ela é colocada como o quê? Um centro de informação. Então, a energia ela é um centro que contém informações. Se eu coloco essa energia diferenciada por cores, eu estou diferenciando a partir da vibração dessa energia. Ela tem uma vibração mais densa, uma frequência mais suave, então essa energia ela vai se posicionando de outra forma. No nosso campo, a gente estuda o corpo energético. Então, a nossa especialidade é decifrar o corpo energético. Então, muitas linhas já identificam isso, principalmente se você estudar a psicologia pré e perinatal, que é hoje um dos campos mais profundos
com estudos fundamentados em muitas pesquisas, mostrando como que esse corpo energético ele funciona, como que ele se dá a partir do clima daquele momento, desde a prévia da fecundação. E nós somos especialistas em decodificar esse corpo energético. Nossa, que dizer que corpo energético é esse, como que ele funciona, essa energia. Por isso que o mapa gestacional, que é oriundo desse estudo, ele consegue dizer como é que estava o clima do pai, da mãe, gente, que desde aquele momento da fecundação. Mas como? Para a gente poder chegar nessa informação, a gente vai usar o cálculos para poder entender como que era a posição astrológica naquele momento dos astros. Você tem astrologia como formação, eu né? tenho também astrologia como formação, mas não é o mapa astral. Sim. Porque o mapa astral, ele é o mapa que mostra a fotografia daquele momento, né, que a pessoa nasceu. Sim. Então ele fala sobre a referência do céu influenciando na Terra. No campo da cosmologia energética, que é o estudo que a gente faz, a gente está olhando sobre o quê? Aquela posição planetária, ela está interferindo na capa de energia da Terra. Então, na Terra, nós temos capas vibracionais de energia e que são organizadas, e nessas organizações que elas têm, elas são ativadas pela posição planetária. Então, a gente faz um cálculo para saber o que planeta está ativando aquele campo de energia. E, de acordo com aquele campo de energia, a gente vai chegar num cálculo mostrando que vibração estava naquele momento. Uau. E é essa vibração que vai começar a construir esse corpo energético. Certo? Então, esse corpo energético, ele feito fecundação, terceiro mês, sexto mês e o nascimento. Então, a gente calcula 4 momentos. Ah, esse é só o start, né? Isso. Você percebe a energia do começo. Exatamente. Então, a gente começa primeiro na fecundação, depois o terceiro mês, depois o sexto mês e depois o nascimento. Quando passou essas 4 fases, então nós temos um mapa feito. Ele está construído. Quando ele está finalizado, a gente tem um sistema operacional de funcionamento. Ou seja, o indivíduo vai entender e interpretar de acordo com aquelas lentes. E olha que interessante. O corpo energético, dentro do nosso estudo, ele é o 5º corpo. Então, ele influencia no clima astral, mental, emocional e físico. Então, nós temos 5. Quando a gente fala que o corpo ele é um veículo para a manifestação da consciência, então ele é um veículo com 5 corpos. Como se fosse uma mão, a mão tem 5 dedos. Então, é o mesmo corpo. Estão interrelacionados. Uma coisa que acontece no meu plano de energia, ele vai construir o astral, a mente é o código de crenças e de entendimento, de acordo com aquela percepção, que também vai fazer a leitura daquela emoção e aí, consequentemente, o comportamento no plano físico. Então, você vai estar relacionando tudo isso. Agora, para você decodificar isso, você precisa da hora exata da fecundação, o horário, a hora, o local, então, se eu dia. tenho todas as informações, se nasceu de 9 meses ou não, se foi parto normal ou não, se a mãe viajou durante a gestação, o dia, o horário, o mês, a gente precisa de uma série, se é gêmeos ou não, porque o mapa, na astrologia, o mapa de gêmeos, ele é igual, porque foi o mesmo momento por segundos. Na cosmologia energética, não. Porque o primeiro vai pegar o mapa do momento, o segundo vai ter a outra posição. Então, são mapas diferentes. São seres diferentes, né? Porque é uma consciência diferente. E também vai ter um mapa também diferente. Sim. Então, você vai... E daí você vai ver... Ah, então, o que esse mapa está querendo dizer? Que eu sou desse jeito? E uma coisa que eu faço questão de trazer sempre para a pessoa... Não, você não é assim, você funciona assim, certo? Porque isso vai estar relacionando a forma do indivíduo se comportar. Sim. Porque se eu identifico, não, mas eu sou desse jeito, aí eu não tenho margem de mudança. Parece que você não pode mudar. Eu não tenho margem de mudança porque a consciência ela está identificada com o veículo. E um dos passos fundamentais para você desenvolver e atingir esse lugar de autonomia, pensa, eu quero chegar num lugar de quê? De autonomia, de autogestão das minhas potências. Esse é o ponto. Como que eu vou chegar nesse lugar tão poderoso? Eu preciso me desidentificar do veículo. Desidentificar dizendo, bom, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Eu sou aquele que está nesse corpo. Então, e esse corpo funciona como? Então, eu tenho aqui uma herança do meu pai, eu tenho uma herança da minha mãe, essa herança energética
trazendo uma influência e trazendo principalmente os desafios. Porque nós entendemos que os desafios que nós herdamos dos pais durante a gestação, que vai criar esse código de comportamento, eles são os indicadores do nosso propósito 1. Então, assim, propósito 1 e propósito 2. Fundamental para a gente entender que o que é o propósito 1? O propósito 1 é o propósito de todos nós. É o primeiro propósito mais importante, que é manifestar a consciência de quem eu sou através do meu veículo. Esse tem que ser o nosso primeiro propósito. Ser a luz que você veio para ser. Sabe? Manifestar a essência que faz parte do seu ser. Sim. Do seu ser. Ou seja, aquilo que você traz da barriga do Pai Céu, que você traz desse universo invisível, manifesta você como essência divina através do seu veículo. Para que depois você vá para o propósito 2. O que é o propósito 2? É você atuando com esses recursos no mundo. Muitas vezes a pessoa vai buscar o propósito 2, tipo, o que eu vim fazer no mundo? O que eu vim fazer no mundo? E eu falo isso há mais de 30 anos sobre propósito, mas depois caiu muito assim no meio, todo mundo falando sobre propósito. A gente tem uma outra construção de entendimento sobre esse conceito. Porque ele não é um fim, né? Ele é um meio de manifestação da sua história. Ou seja, e olha por que ele vira um recurso. Quando a gente identifica no mapa gestacional um desafio, porque qual que é a nossa tendência, tanto neurológica como humana? Fugir dos desafios. Fugir do que é difícil, fugir do que eu não domino, fugir do que eu não dou conta, certo? Igualmente, a gente faz isso com programação que está programando o nosso inconsciente. Porque quando a gente lê o mapa gestacional, a gente lê a programação que está instalada no seu inconsciente. Ou seja, você já recebeu aquela programação, ela criou sua lente. E segundo essa lente, é como você percebe aquele mundo. Só que você está tão identificada com aquilo que você fala, poxa, eu sou desse jeito mesmo. Só que você não é desse jeito. Você funciona desse jeito. Ou está, né? Você vem funcionando desse jeito. Você vem funcionando desse jeito. Mas você não é isso. Para que você não é determinista, né? Maravilhoso, porque não é fatalista, não é determinista. Não. E coloca ali um espaço para o livre-arbítrio e justamente para a pessoa se conscientizando fazer melhores escolhas, né? E aí o que é interessante nisso, além de tomar consciência, que é o primeiro passo quando a pessoa lê o mapa, fala assim, tomei consciência, eu não sou assim, olha, eu funciono. Porque às vezes quando eu acabo de ler o mapa para a pessoa, aí pergunta, e aí? Ela bateu 100%. Eu falei, parece com você? Ela falou, 100%. É incrível você descrever até o meu pai, que até hoje meu pai e minha mãe funcionam assim. As pessoas funcionam assim até hoje. Eu falei, pois é, mas não é você. É uma programação. E essa programação, ela pode ser mudada, ela pode ser elevada. A partir de qual momento? Quando eu desidentifico da programação, mas eu vejo a programação como um elemento de desafio. Aí volto no desafio como recurso. Então, quando a gente aponta o desafio e trabalha através das ferramentas que a gente tem, muitas ferramentas, um método que eu criei e fui desenvolvendo ao longo desses 30 e tantos anos, para a gente poder trabalhar o desafio. Então, o desafio para a gente, ele passa a ser aquele elemento e fala assim, qual que é o desafio? Porque o desafio vai gerar recurso necessário para poder cumprir o propósito. Entende? Entendi. Então, vamos dizer, eu tenho um desafio relacionado... porque o desafio foi herdado, lembra? Eu estou lendo um mapa de herança energética. Aí, quando eu conto lá na questão financeira do meu pai e da minha mãe, aí eu vivi um tempo sem saber que isso era um desafio meu. Certo? Então, aquilo era uma situação que tinha acontecido com meu pai e minha mãe. Meu pai não tinha dinheiro, a minha mãe tinha, casou com ele perdeu o dinheiro dela. Então, criou-se um clima, eu sou a primeira filha, desde o primeiro momento, aquele clima que, na pobreza, era uma pobreza com essa perda. E isso estava inserido dentro da minha programação. Então, eu havia desenvolvido depois um pensamento do tipo, dinheiro é mal, dinheiro é ruim, dinheiro só atrapalha as pessoas. Então, eu criei um campo de funcionamento forte para o trabalho, mas não para o dinheiro.
até 24 anos, quando eu entro em contato com essa informação e começo os meus estudos e identifico que, na verdade, aquilo ali era um padrão deles, não era o meu. E que o meu desafio era superar aquilo. E que ao superar aquele desafio, eu então ia ter recursos pessoais necessários para eu desenvolver o meu projeto, a minha vida, o meu propósito de atuação. Se eu não tivesse feito isso, obviamente eu nem estaria aqui falando com vocês. Se existem universos paralelos, outras terras, uma outra Max não fez isso. Se ela existe, então ela está em outro lugar. Por quê? Porque isso vai definindo o nosso caminho. Sim. E o que eu acho maravilhoso nisso? Quando eu identifico um desafio e eu olho para ele e falo, aqui tem um tesouro. Então eu gosto de contar para a pessoa, quando eu identifico o desafio, eu falo, aqui tem o seu tesouro. Por quê? Porque o tesouro da pessoa não está no recurso que ela ganha facilmente. Não que não seja valioso isso, não estou desvalorizando. Mas quando você supera uma limitação, você atinge uma autonomia, uma autoconfiança, uma propriedade que é sua, nossa, que ninguém pode te roubar. Sim. Você pode vir aqui e roubar de mim esse Sharp, leva ele. É uma coisa, mas você não pode roubar de mim todas as conquistas que eu tive ao vencer os meus desafios. Sim, e que traz um senso de merecimento também, né? Que são meus desafios. Entende o que é? É autoconfiança? Sim. Aí você fala assim, nossa, Max, você tem autoconfiança. Eu tenho autoconfiança forte em cima de cada elemento que eu venci, porque eu venci num lugar que não dá para você falar assim, é fake, é mentira, você não venceu. Não venci. Foi muito trabalhado e conquistado, né? Trabalhado naquilo. Por quê? Porque você supera elementos que são limitadores e deixa de ser um ser programado para atuar no piloto automático. Então, eu entendo que a programação energética do mapa gestacional é como se ele te desse assim, você nasceu com uma programação, por isso que a gente entrou. Não existe uma folha em branco. Certo? Se eu pegar um mapa seu gestacional, que é o que eu leio quando eu leio o mapa, ou a minha equipe no instituto, não conhece a pessoa e fala, mas o seu pai tinha esse comportamento, fez isso com a tua mãe, que aí a tua mãe reagiu dessa forma, com isso gravou essa energia, e hoje você comporta assim no seu relacionamento, hoje você tem um sentimento traçando esse caminho, hoje você tem essa dificuldade e esse é o seu bloqueio nesse lugar. A pessoa fala, também não é o meu jeito de ser? Porque às vezes a pessoa identificada com aquela informação, ela transforma aquilo no jeito, ela fala, esse é o meu jeito de ser. É assim que eu sou, né? Não, isso era o jeito que a tua mãe era, ou que se criou aquele comportamento. Então a gente já nasce totalmente influenciado pelo meio, pelos nossos pais, por aquela, às vezes não só pelos nossos pais em si, mas o que eles estavam vivendo naquele momento. O que eles estavam vivendo, e as energias conseguem trazer esse filtro, sabe? De mostrar esse filtro. Então se você tem, por exemplo, a mãe tá lá, acabou de descobrir que tá grávida. Ela tá, descobriu que tá grávida, tô toda feliz agora que tá grávida. Aí falou pro companheiro, nossa, eu tô grávida. Ele fala, horrível, tira agora, não quero esse filho. Aí ela tem uma carga naquele momento. Toda aquela carga emocional gerou uma bioquímica. Entende? O nosso cérebro, ele é um laboratório de hormônios, certo? De neurotransmissores, de todos os hormônios bioquímicos. O nosso coração, ele é o primeiro cérebro, porque é ele que sente. Então, e aonde que a psicologia trouxe de falar que era uma folha em branco? E qual que era o argumento? Era, mas é um feto, o cérebro não está pronto. Se o cérebro não está pronto, então por que aquela influência está lá? Então, quando se falou em folha em branco, se usou essa narrativa. Só que, por isso que eu falei que tem que atualizar. Tem que atualizar. Até as neurociências, como você bem colocou no início, já mostram que tem sim, né? Essa reação, essa absorção das reações ali emocionais da mãe, né? Que o bebê já sente, o feto ali já né, sente. Gente? O neném já está vivendo tudo aquilo. Ele recebe toda essa carga, né? Que recebe como? Raciocinar, mas ele sente, né? Energeticamente. Isso, essa é a palavra. Não, ele sente. Ele sente. Por que o coração é o primeiro órgão a ser feito? Primeiro. Então, você vai ver, com 3 semanas o coração já está batendo. Ele é o primeiro órgão, certo? Você já está sentindo, né? Primeiro, esse é o primeiro ponto, o coração. Mas o coração é só um órgão, Max, para bombear sangue. Bobagem, coração não fala nada. A gente já ouviu muito esse discurso, não é verdade? Não, amor.
Então, outra descoberta incrível é que o primeiro cérebro feito, e quando a gente fala cérebro, é porque a gente está falando sobre o sistema neural. O primeiro cérebro é o coração. Então, o coração tem em torno de 40, até hoje, né, pelos estudos, em torno de 40 mil neurônios. Ou seja, então, o que significa isso? Os neurônios vão acionar todos os neurotransmissores para produzir a bioquímica necessária. Então, tá lá o coraçãozinho pequenininho, toque, toque, toque. Aí o pai falou, não quero, tira. Aí a mãe sentiu aquela emoção, que aquela emoção foi como uma enxurrada de bioquímica. Ou seja, é uma emoção de felicidade, gente, gerou uma frequência energética e química. Ai, de tristeza, é de raiva. Tudo isso vai ser registrado no coração. E olha que interessante, não só pelo campo de energia, como campo químico, o coração absorveu aquilo. A hora que o coraçãozinho do bebê absorveu aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai criar, então, os neuropeptídeos, que são moléculas exclusivas para registrar as emoções negativas. Por que não registra as positivas, Max? Porque, na verdade, é um sistema de proteção, de sobrevivência. E é como se o coraçãozinho falou, nossa, foi rejeitado, perigo, rejeição, perigo. Coração, um perigo, alerta, né? Faz uma molécula, neuropeptídeo, tá com essa informação, perigo, rejeição, um perigo. Guardou aquela informação como no sentido, você tem que estar preparado ao longo da sua vida para as rejeições. Você tem que sobreviver às rejeições. O que acontece? Aí tá lá a memória. Essa memória que está no coração, que criou essa molécula, ela vai se colocar no corpo. Através do quê? Através, então, do sistema nervoso e a extensão do nosso sistema nervoso, que é a fáscia. A fáscia é a maior extensão do sistema nervoso. Se você não sabe o que é fáscia, quando você lava o frango, tem aquela pelezinha branca, nojentinha do frango. Aquilo ali é o sistema de fáscia. Então, a fáscia é um sistema todo feito com moléculas aquáticas, com água, com informação. E quando as células estão sendo separadas para poder construir os órgãos, pensa que os órgãos são conglomerados de células, pensa um tanto. Aí a fáscia, como um tecido fino, ela vai embrulhar num grupo de célula. E quando ela embrulha um grupo de célula, ela fala, esse aqui é o rim. Esse outro grupo aqui é o pâncreas. Esse outro grupo é o pulmão. Essas são as cadeias musculares. Então, isso quer dizer que da ponta da nossa cabeça ao dedão do nosso pé, todo o nosso corpo, ele é embrulhado por essa fáscia. E isso significa que aquelas emoções que estão no coração vão circular para o corpo todo. Esse é o princípio de você poder entender os meridianos, porque que toca um lugar com uma agulha, toca no circuito inteiro, porque o corpo está todo interconectado. E também é a parte para você poder entender o que é a somatização, que é a soma das suas emoções em cima do corpo. Então, o princípio da doença e dos desequilíbrios no corpo físico, eles têm, sim, uma força de atuação em alto percentual emocional, porque são as emoções, uma vez que está cada órgão sendo embrulhado por uma fáscia, aí eu tenho aquela emoção que ficou registrada, ela vai ter um órgão relacionado com aquela emoção, com aquela memória que vai sofrer aquela influência no corpo físico da pessoa. Ou seja, uma emoção mal resolvida vai se manifestar no corpo, porque essa fáscia, esse corpo emocional, que é o corpo emocional, tem algum tipo de memória e ele está reproduzindo isso. Então você fala, então quer dizer que essa percepção de rejeição que esse indivíduo teve, ela não será só uma percepção, porque os nossos olhos, para enxergar o mundo, tem a fáscia também, que é a mucosa pelos nossos olhos. Então, segundo as nossas emoções, é como a gente enxerga. E segundo aquilo que a gente enxerga relacionado com o nosso sentimento, vai estar desenvolvendo o nosso comportamento. Isso é que faz com que a gente depois vem no piloto automático, seguir no piloto automático, ainda nesse exemplo. Fui rejeitado lá no segundo mês. Rejeição, molécula de rejeição. Então eu tenho a química da rejeição, tenho a lente da rejeição. Aí eu estou crescendo, vendo papai com os outros irmãos. Eu já olho, eu já tenho a lente da rejeição. Papai trata diferente meu irmão do que me trata.
Vou para a escolinha. Olha, a professora chamou primeiro a outra e nunca me chamou. Eu não sei se é fato, mas é a leitura do indivíduo. Começa a formar toda uma autoimagem, né? Influenciada por essa lente. Influenciado por aquela... Aí estão lá na adolescência para namorar. Eu já estou sentindo aquela energia da rejeição. Aí eu vou trair alguém que, olha isso, atração. Então, assim, a lei da atração, todo mundo fala, e se entendeu que a lei da atração é sua projeção de pensamento. Só que o pensamento, ele tem 1 ponto de potência versus 5 pontos de potência do cardíaco. Então, o coração, um eletrocardiograma, quando ele está analisando as ondas, ele tem 5 vezes mais potência do que as ondas do eletrocefalograma, que tem 1 ponto de potência. Então, não interessa pensamento positivo. Claro que é bom o pensamento positivo, não é que não interessa. Claro. Só que você fica lá assim, igual papagaio, pensamento positivo, mas o seu coração não está positivo, você não vai realizar, porque o seu coração tem 5 vezes mais influência no seu campo, no seu campo eletromagnético, entendeu? Porque então é mais importante sentir do que pensar, né? Tudo junto, o combo junto é o ideal, mas às vezes a gente tem um pensamento racionalizado de acho que não tem chance, eu acho que não vai dar certo, mas se você tem aquele sentimento de esperança, não, alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. Aí isso é mais importante do que aquela racionalização. Exatamente. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista, que a gente até estudou, falava muito sobre isso, né? Ele deu muita importância para a inteligência do coração, a importância de você manter uma coerência cardíaca. Do cérebro, né? E exatamente, esse sentimento para você poder influenciar o seu campo eletromagnético para poder se abrir e ficar receptivo com as coisas que você quer, né? Para as coisas que você quer. Porque realmente, como a Max falou, às vezes a pessoa fica só no pensamento, só trabalhando o pensamento positivo, que é importante, mas esquece que precisa sentir. Tem que ter esse alinhamento, né? Você tem que coerentemente ver, visualizar também, né? Poder visualizar aquilo que você deseja, né? Isso é muito importante. Sentir, já se visualizar lá. Como você estaria se sentindo? Ele fala isso, que quando você se sente, como eu estaria me sentindo quando tal coisa que eu desejo vai acontecer, né? E aí ele fala que com isso você já está criando os caminhos neurais para isso, né? Então você sente, você se visualiza e você percebe que aquilo muda, né, na sua própria fisiologia, na sua, né, no seu comportamento, a sua visão, tudo, né? Exatamente. Então, tudo começa com esse sentir, realmente. E esse alinhamento, ele está entre o coração, o seu pensamento e as suas ações. Exato. Porque a neuroplastia energética, a gente trabalha a neuroplastia, o fato de você poder mudar o seu cérebro através de algumas práticas. No Instituto, a gente, então, criou, dentro do modelo, que é a neuroplastia energética. Porque a gente tem um pano de fundo, a gente não começa do nada. Então, a gente começa primeiro de uma validação. Vou fazer a leitura do seu mapa energético e você valida quanto que você avançou até hoje na sua idade, certo? A partir daí a gente tem os pontos, que são os pontos que a gente chama de riqueza da pessoa, que são os desafios. Certo? Pode ser que ela não consiga vencer o desafio de primeira, mas para nós não é importante já chegar no resultado. Para nós o mais importante é você ajustar a direção. Porque quando você ajusta a direção, você está mudando o caminho neural. Por quê? Porque o mapa gestacional, o mapa de energia, o que ele mostra? Ele é desenhado numa planta baixa da cabeça. Tá? Então é como se você estivesse olhando por cima a construção dos 4 pontos cerebrais. Então ele mostra ali no mapa as ligações neurais impulsionadas por aquela energia. Aquela programação. Entende? Por aquela programação. Então, se eu tenho uma energia que está aqui e ela está sendo impulsionada numa determinada direção, que é isso que a gente lê no mapa, essa energia está conectada aqui, então ela está produzindo um impulso nessa direção. Esse impulso produzido nessa direção gera um comportamento. Certo? Então ele está ligado. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho a inteligência do amor, que é o celeste, ele está ligado ao vermelho, que é a raiva, e aí eu posso ler naquele momento, a tua mãe que trouxe essa energia, tá? Vamos dizer que essas 2 energias foram trazidas pela mãe. E eu estou lendo ali. A tua mãe, então, passou por situações onde a energia do amor estava ligada à crítica, à raiva, tá? Ao julgamento, situações que geraram uma provocação. Eu li isso no mapa. Aí, na vida da pessoa, a tendência dela, quando ela vai amar, porque ela vai usar aquela inteligência, e aquele impulso continua fazendo aquele caminho. Então, a forma dela manifestar amor, que é celeste, que é o afeto, é de uma forma vermelha, agressiva, crítica, impulsiva, como a mãe. Porque a gente vai ler como as heranças paternas. Não é como a pessoa mas como ela funciona de acordo com a herança. Então, ela já tem aquele caminho.
Uma vez identificado que aquilo não é dela, mas é como ela funciona, e daí nós temos uma possibilidade de falar, então o seu desafio aqui está em manifestar esse afeto de uma forma mais amorosa, porque você está na frequência é na frequência negativa da história, que seria sair do vermelho para o azul, né? Isso, porque a energia, isso é uma coisa importante da gente falar. Quando a gente fala de energia no nosso estudo, é assim, é o princípio da física quântica. Tudo é energia. Por que tudo é energia? Porque tudo é átomos e elétrons ao redor. Tudo é energia, ok. Mas toda energia vibra, porque ela está em movimento, certo? Então toda energia vibra, faz parte da lei do universo. E ela vibra em diferentes frequências. Então, ou seja, ela vibra em alta frequência, que são ondas curtas e rápidas, ela vai dar um resultado. Ou ela vibra em baixa frequência, que são ondas lentas e longas, e dá outro resultado. Sim. Pronto. Você não pode mudar o fato de que tudo é energia. Você não pode mudar o fato de que a energia vibra em frequências e que dá um resultado. Você não pode mudar isso. O que você pode mudar? Escolher a frequência que você vai sintonizar. É só o que você pode fazer. Então vamos de novo. Aí eu falei de Celeste. Celeste é a inteligência, a gente chama de inteligência, cada energia, porque ela contém informações que são inteligentes. Então eu falo, são a inteligência do Celeste. Como você lida com a inteligência do amor, do afeto. Então, Celeste, em alta frequência, como você lida com seu maternar, com seu cuidar, com o afeto, com os vínculos afetivos, amorosos. Isso em alta frequência vai te dar um resultado. Como você lida com esse assunto? O assunto é inteligência. Em baixa frequência. Em baixa frequência você está nos ciúmes, na separatividade, na vingança, na carência, no controle. Eu te amo, faço tudo por você. Você é meu. Eu já gerei um outro resultado. Eu tenho o mesmo ponto. Eu vou ter um resultado tóxico, com amor, procurar e atrair pessoas tóxicas. Então, ainda seguindo o exemplo vermelho, Celeste e vermelho, nessa relação. Então, eu posso ter em alta frequência, eu tenho um amor cheio de entusiasmo, cheio de vitalidade, com respeito ao outro, sabe, com força. Então, o amor está ligado em alta frequência a esse lugar de força, de entusiasmo, de avanço. Então, eu sou criativo, sou ousado. Legal. Baixa frequência. Eu estou carente, as coisas têm que ser minhas, eu tenho que estar no controle, para isso eu sou impulsivo, eu sou crítico, eu sou raivoso. Aí eu atraio. Por quê? Porque o sistema de energia, ele produz no nosso campo um reflexo o tempo inteiro. E a gente está dentro desse campo. Esse que é muito importante entender. A gente tem um campo vibracional em torno de nós que atinge o limite das nossas mãos aqui. Você estende seu braço, na ponta do seu dedo você vai ter a atuação do seu campo energético, que é o campo energético que foi formado na gestação. Ou seja, todas as energias que os pais trouxeram com essa bagagem, ela vai estar sendo reproduzida nesse campo. E dentro desse campo, todas essas lentes estão reproduzindo esta informação. Ou seja, na matriz divina, ou seja, na relação com o meio, que é uma matriz. Pensa, então, que Deus é um grande tecido, certo? Com várias possibilidades. E eu estou aqui dentro da minha bolha, desse campo de energia, com um código programado. Eu mando esse código programado para o tecido e o tecido reverbera e atrai por magnetismo e ressonância aquilo que estou vibrando. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas Deus está me protegendo disso. Olha, eu lamento dizer que não tem ninguém protegendo você de você mesmo. Sinto muito, a não ser que você chame seus anjos, a gente pode falar sobre isso, mas existe um mecanismo de ressonância. Compreende? Que é muito simples, existe um mecanismo de ressonância. Então, eu estou com baixa frequência do celeste e vermelho, certo? Então, a minha relação de amor, ela é agressiva, violenta, eu estou com isso, porque minha mãe viveu isso com meu pai, lá na barriga, isso está no meu campo, eu estou identificada com isso, eu entro no salão. Aí no salão, exemplo, tem 100 pessoas, 100 homens ali, certo? E vão dizer que tenha 99 incríveis, bacanas, e tem um no meio daquele ali que tem a coisa de picuinha, de brigar, de provocar. Aonde que vai dar o match? Com esse um. Com esse Por isso que é eletromagnético, né? Porque é magnético. Então, eu acho que em outras palavras seria assim. Código, cheguei no salão com 100 homens para encontrar um para mim, e é como se eu estivesse gritando, quem aí adora uma briga, uma porrada e quer a coisa na alta violência? Ei, venha!
E daí eu posso atrair pessoas. Quem tá aí tá disposto a me rejeitar, a me trair, porque o código é outro. Vamos dizer que vamos falar um mês, só pra vocês terem uma ideia. Celeste tá ligado ao violeta. Então, ou seja, o amor tá ligado ao sofrimento. Então, quem tá aí tá disposto a me rejeitar, me maltratar, a me abandonar, a me trair, como mamãe foi traída, ou papai. Oi, tô aqui! Que coisa, né, gente? A gente acaba reproduzindo, né? A gente reproduz. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Entendendo que autoconhecimento, ele só pode ser executado se você toma o conhecimento para si e o coloca em prática para se conhecer. Não existe autoconhecimento do lado de fora. A palavra está dizendo auto. Então, existe conhecimento que te dá a oportunidade para você acessar a si mesmo. E assim você se autoconhecer. Eu tenho 3 dúvidas aqui que eu não queria te interromper, mas não quero deixar passar. Primeiro, não quero que a gente se esqueça de falar dos anjos, que eu gostei desse parêntese aí que você falou, se quiser a gente pode falar dos anjos, porque é sempre bom, né, saber qual ajudinha a gente pode contar com. E eu fiquei na dúvida de uma coisa lá atrás, se a pessoa precisa saber esse horário certinho da fecundação, e se ela não souber... Ela não precisa saber da fecundação, não. O que ela precisa para fazer esse mapa? Só um minutinho, ela não precisa saber da fecundação, ela precisa saber do nascimento e eu preciso dos outros dados do nascimento. Tá bom. Tá? A gente tem duas... Porque às vezes você não sabe, né, quando é que a mas a gente tem algumas opções. Engravidou. Sim, não precisa. Preciso dos dados aqui. De quando ela nasceu. De quando ela nasceu, o horário, dia, tipo mês um mapa e ano, astral. 9 meses ou não, a mãe viajou na gestação ou não. Eu preciso de algumas informações aqui para gerar o mapa. Esse é o caminho 1. Caminho mais fácil pra gente. Isso é fácil a gente segue tecnicamente e a gente vai ter o mapeamento e ele é validado na hora da leitura, certo? Porque a leitura ela é pontual. Ela não fica enrolando, ela vai trazer ali as informações nesse sentido. Que às vezes eu faço pessoas que foram adotadas, pessoas que não sabem, que tem muito tempo. Aí a gente tem o modo 2. Ele dá mais trabalho pra gente. Porque a pessoa não sabe o horário que ela nasceu. Nada. Aí sabe de dia, se foi de dia ou de noite, pelo menos? Não sabe nada. Aí dá mais trabalho, por quê? Porque a gente tem que pegar, só sabe o dia, certo? Então aí a gente tem que pegar os pontos durante o dia, fazer vários mapas durante aquele dia, daquele movimento, para poder fazer a projeção, para fazer uma linha de diferença, e aí depois a gente vai primeiro para uma consulta teste, que em vez de uma leitura que eu já faria normalmente com a pessoa, aí já faço a leitura normal. Né? Pra o que bate mais. Aí eu faço uma investigação já fazendo alguns pontos, que eu já peguei ali, olha, vi esse ponto, e daí a gente faz uma avaliação, uma radiestesia e chega no mapa final. Você utiliza a radiestesia também. Isso. Mesmo se a pessoa não souber, dá pra chegar. E às vezes assim, quando eu fui ler o mapa da El, que maravilha, por exemplo, aí ela falou assim, nasci de 10 meses. Aí eu falei, você tem certeza nasceu de 10 meses? Nossa. Porque é raro nascer de 10 meses. Não, nasci de 10 meses. Aí eu fui e fiz. Confiei na palavra dela, fiz o primeiro, mas não fiquei totalmente confiante para ler. Eu fiz 9 meses, aí eu fiz cálculo para... Se fosse 9 meses e meio, se fosse 9 meses, então eu tinha 3 cálculos, certo? E aí analisei todos eles antes, fiz radiestesia para sentir energia, dormi, porque a gente também trabalha com uma ferramenta também astral, né? Tipo, deixa eu dormir com isso, com essa informação. E aí no dia seguinte acordei com aquela informação, peguei, é esse mapa. Quando eu acabei de ler o mapa para ela, ela falou, maravilhosa, você acabou de confirmar para mim que eu nasci de 10 meses mesmo. E teve ali a confirmação, falei, ela danada. Foi de 10 meses mesmo? Foi de 10 meses mesmo. Porque tem alguns sintomas, né? A pele, a unha já dobrando, sabe? Que a criança pode estar ali. E tem um mapa diferente do normal também, quem nasce de 10 meses. Então, tem uma diferença, quem nasce 6 meses. A diferença que é do mapa da astrologia. Porque a astrologia vai falar assim, você é do signo de Aquário se você nasceu nessa etapa. Para nós você só é do signo de Aquário de verdade se você não só nasceu nessa etapa, mas você foi fecundado dentro dessa janela. Porque existe uma janela de informação para ser aquariano. Para você poder ter as 4 partes. Você se ver, funcionar como aquário, se ver como aquário, sentir como aquário e ser um aquariano. Mas a pessoa nasceu lá no dia 28 de janeiro, mas ela é de 6 meses.
Ah, então ela não é aquariana. Olha, que interessante, eu não sabia ela disso. nasceu de 7, então ela não é aquariana de verdade. Então ela ela nasceu... com 10 meses, ela era um signo antes. Ela era um signo antes. Que era qual, você lembra? O signo dela? Não vou lembrar agora. Ah. É. E eu só queria colocar esse detalhe, porque também ela colocou isso quando ela estava viva, falando isso para várias pessoas, e por isso que eu falei aqui, né? Então estava aberto isso ao público. Sim. Né? E, bom, em suma. Aí você fala, poxa, então, e por isso, aí, quando eu entrei nesse conhecimento, aí eu entendi como astróloga anterior, eu falei, então é por isso que alguns mapas não batem. Por isso que a pessoa fala assim, nossa, eu sou leão. Leão, porque o leão inteiro, ele tem um padrão de funcionamento, desde a fecundação. A mãe nasceu de 8 meses leão. Não, então você não é leão, totalmente. Nossa. Que coisa. Sabe? Então você tem aqui uma mistura de um outro signo. Sim. E essa é uma coisa muito importante. Eu, como astróloga, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, isso é muito profundo. Ó, deixando claro, isso não isenta a astrologia. Eu sempre falo, é um outro movimento. Porque é como se a astrologia estivesse fazendo assim, é um mapa da estrada. Sabe, tipo assim, você acabou de chegar aqui, ascendente, você chegou aqui agora nesse planeta, você chegou aqui, então está posicionado o teu sol, teu ascendente, os planetas, é como se fosse uma mobília ao redor. E aí você está assim posicionado, esse é meu ascendente. Então, é aqui que as coisas estão ascendendo, aqui que está o meu meio do céu, tal. É como se fosse um ambiente ao redor da pessoa. Esse é o mapa astral. Ele vai mudar? Não, ele não vai mudar. Certo? Você vai fazer trânsito, revolução solar, sinastria, projeções do mapa astral baseado nesse ambiente. Ok? O que a cosmologia energética fala? Ela vai trabalhar. Quem é você que nasceu nesse ambiente? Porque a astrologia pega na hora que você chegou aqui. E nós pegamos antes de você chegar aqui. Como você foi construído desde a fecundação para chegar até aqui? E, de repente, você foi construído para ser um signo em outra faixa, você nasceu antes da hora. Então, você tem um pedaço de um signo e a cabeça de outro signo. É mais uma influência, né? Mais uma camada ali que se acrescenta nessa leitura, né? E aí, quando você começa a identificar teu mapa gestacional, você pode trabalhar sobre ele, essas energias que os pais atraíram durante a gestação, elas são energias que estão na capa, foram atraídas, são bolinhas que são vistas, quem treina, quando eu treino as pessoas, elas são visíveis, você pode ver essas energias na capa, elas são atraídas da capa para construir esse campo de energia, ó. Ela vai construir esse campo de energia. Ela vai, então, ser o elemento que impulsiona a direção dos impulsos elétricos nos neurônios, porque cada movimentação neural tem um impulso elétrico fazendo aquele caminho. Então, a energia ela é responsável por fazer esse impulso elétrico desse caminho, certo? Quando você pode mudar essa energia? Então, a gente tem dentro do método do Instituto a possibilidade de você fazer o que a gente chama de regestação. O que é a regestação? É uma prática de poder abrir esse campo energético e mudar essa energia que foi atraída pelos pais com outra energia que é buscada na capa e que vai ter outro caminho de atuação. Então, por isso que na regestação, e ela funciona, assim, foi feita a regestação, você tem 9 meses de atuação, de mudança dessa programação, porque essa nova energia está fazendo novos caminhos neurais, certo? Claro que o caminho anterior, ele é muito forte, porque ele criou... Sabe quando você tem um campo e muita gente passa naquele caminho e faz aquele caminho marcado e não nasce mais grama ali? A mesma coisa é um caminho neural, certo? Então você tem um caminho neural de muito tempo, passando assim, você já atribuiu aquele comportamento, aquele sentimento, você está identificado com aquilo no seu campo. Você já mandou para a matriz divina, que é a matriz externa, todas aquelas informações. Ou seja, o universo já está preparado para você com aquela informação. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Chegou a etapa que você já conheceu o seu processo, você percebeu, passamos pelo processo de desidentificar, isso não sou eu, é como eu tenho funcionado de acordo com as heranças que eu recebi. Aí a gente passa por um processo profundo, que é uma imersão que a gente chama para 5 dias, onde 4 dias a gente trabalha o corpo físico, emocional, mental e astral, uma limpeza através de práticas dinâmicas, detox desse corpo, para que no 5º dia seja feito
esse ritual de regestação, que é exatamente seguindo esse princípio, que é de abrir esse campo da matriz para retirar essa energia que o pai trouxe, e a mãe trouxe, que foi identificada, trazer uma nova energia, de acordo com o padrão da pessoa que ela está construindo durante esse período, para que essa nova energia vai desenvolver uma regestação. Ela precisa dos 9 meses de atuação no campo da pessoa, certo? Para ela vir a produzir no meio uma outra informação. É uma varinha mágica que eu tirei uma energia, botei outra energia e já sou outra pessoa. Não, não e não. Então tem que deixar 9 meses aquilo reverberar. Mas aí são práticas que você recomenda para a pessoa? Sim, e durante esses 9 meses, você vai passar por um período que a gente tem uma tabela, que é uma tabela que está sendo reconstruída, onde as memórias da antiga energia vão brotar, e a nova energia está começando a atuar para que você possa substituir, e daí vem as práticas que a gente dá até o nascimento. Então, para a gente fazer uma avaliação de evolução da pessoa, tá? Eu li o mapa, identificamos, começamos a preparação, a pessoa fez uma imersão. Aí eu falo, bom, a gente vai fazer a avaliação dessa imersão 9 meses depois. Durante esse período, você tem essas práticas que podem ser acompanhadas com uma terapeuta do instituto, ou pode ser sozinha, que a gente dá as práticas para ela poder executar as meditações, práticas em casa. Importante. Aí, quando deu 9 meses, a gente vai fazer, bom, vamos fazer agora um gráfico de avaliação do que você evoluiu nesses 9 meses. Entendeu? Que é incrível. E aí, de acordo com essa avaliação, aí a gente pode avançar e falar, poxa, eu já evoluí até isso daqui, já mudei esse padrão e eu quero avançar mais. Então, dependendo da pessoa e do caso, em algumas situações, a gente vai avançando nesse processo e a pessoa vai se desidentificando de uma programação e construindo uma outra programação nela. Incrível. Por isso que a gente trabalha com a neuroplastia energética, que é importante criar práticas, porque algumas práticas são fundamentais, porque você não vai conseguir ter um resultado diferente, gente, guarda isso, você tendo o mesmo comportamento, é impossível. Você precisa de ter um novo comportamento, e os comportamentos são ativados por essas novas conexões. Então, aí a gente reúne elementos muito importantes desse ponto. Alimentação, exercício físico, compreende? O comportamento, eu estou acostumada a ir por um caminho, vamos fazer outro caminho, sabe? Você vai dando espaço para criar um novo cenário também. E a mudança é incrível. Essa era a minha segunda dúvida, como é que se dá o tratamento, porque eu já vi que várias pessoas que tratam com você fazem uma revolução na vida. Fazem. E aí eu queria entender como é que é isso. Então, na verdade, o primeiro passo é você descobrir, decodificar tudo, aí a pessoa ajuda a pessoa a trazer para a consciência dela que aquilo não é ela, mas que aquilo é como ela está funcionando devido a heranças dos pais e do meio que ela foi criada, né? E aí ela traz isso para a consciência. Aí você analisa qual é a essência dela, o que ela veio emitir autenticamente, né? Vendo o que ela... essa primeira missão, você chamou de outra coisa. Primeira missão e segunda missão? Eu falei de propósito 1 e propósito 2. Propósito 2. Então, veja, só para poder fazer um parêntese no que você falou. A gente vai trabalhar sobre todo esse padrão de funcionamento repetitivo como uma programação que indica o desafio. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma reprogramação, a gente está ajudando a pessoa com novas ferramentas a vencer o desafio dela. Legal. Ou seja, o mapa original, que é o indicador do desafio, é aquele nosso orientador dizer o quanto você já venceu desse desafio. Que é o que você chamou de tesouro, que eu achei maravilhoso. É o que eu chamei de tesouro. Já até trocou essa palavra de desafio por tesouro. Isso. Então, assim, e esse desafio que é você ficar afiado. O desafio eu saio e fico afiado naquilo. Igual o Ayrton Senna. Você atinge um outro lugar de excelência real. Ele não era bom na chuva, né? E aí ele falou, o quê? Esse é meu desafio. E aí ele foi lá e treinou. Toda vez que chovia, ele ia treinar na chuva para ser o melhor da chuva. Transformou o desafio num tesouro. E aí os outros todos, na verdade, todo mundo tem mais dificuldade quando chove, os pilotos, né? Então ele viu que esse era um desafio do piloto, algo assim, tá, gente? Sim. E aí ele ficou bom naquilo em que todo mundo tinha dificuldade. E aí quando chovia, para ele não era um problema.
Então, é um desafio transformado num tesouro. Ele até se destacou, ou seja, se destacou com isso, exatamente. realmente. E a pessoa pode se destacar quando ela toma esse caminho. Claro que a pessoa, às vezes a pessoa, ela faz um primeiro passo, sai daquela zona desconfortável, ela melhora um pouco, aí para ela já tá bom. Então a gente tem assim, teve um estudo bem interessante que fizeram numa universidade nos Estados Unidos, e que eu achei bem bacana, porque eles usaram várias ferramentas para saber quais ferramentas eram mais efetivas para tratamento de saúde mental. Então, usaram várias práticas diferentes, né? E o que eles chegaram no resultado? Que, na verdade, não existia uma ferramenta que se destacasse de uma outra ferramenta. O estudo trouxe um outro resultado. Existem 3 níveis de pessoas, não de ferramentas. 3 níveis. Então, eles colocaram. Tem um primeiro nível de pessoa, que é aquele nível da pessoa que ela está disposta a um pouquinho de ação, de entendimento, ela pega e vai. Entende? Aquele nível. Então, aquele grupo de pessoas, eles fizeram outra edificação. Esse grupo de pessoas pegou uma informação, ela pega e vai. É um grupo. Aí tem um segundo grupo, que é aquela, pega a informação, mas precisa de dar a mão e precisa daquele apoio, sabe? De um mentor. Um mentor ali mesmo. Vamos colocar mais um mentor, a orientação e tal, que está fazendo. Poxa, peguei mais um pouco disso, legal, e vai. Segundo nível. O terceiro nível são as pessoas como se sentasse e falasse, nossa, mas eu já fiz de tudo, nada dá certo. Aí ela dá a mão até para você e fala, não, mas eu tô fazendo, mas ela não levanta do chão. Então, aí a terapia parece que não anda, entende? Porque a pessoa não sai daquele lugar, porque existem, claro, vários gatilhos internos e várias dependências químicas, gente. É muito importante entender que as dependências químicas que nós acabamos registrando em nós devido às emoções da gestação. Quando eu vou tratar, eu vejo um mapa, aí eu leio lá, você está aqui, como aconteceu esse abandono, tua mãe sentiu isso, passou isso, você se viciou no sentimento do abandono. Porque o sentimento do abandono dá uma tristeza. A tristeza é uma química, certo? Ela é uma bioquímica, para entender. Quando você usa uma substância externa, vamos dizer, uma cocaína, um álcool, um cigarro, você está usando uma química que você põe para dentro do seu corpo. Quando você faz isso, as suas células, no primeiro momento, elas acham estranho. Mas uma semana depois, ela já falou, ok, conta toda para as outras células, fala, gente, eu quero mais cigarro. Aí que dá fissura. O vício químico vem do excesso de tempo que você diz para a sua célula que vai usar aquela substância. E ela tem que se adaptar. E ela se adapta porque o nosso corpo, ele é inteligente e burro. Ele é inteligente porque ele faz parte de uma inteligência divina, de um funcionamento incrível. Ele é burro porque ele obedece os nossos maus comportamentos. Exato. Então, a gente está ignorante de nós mesmos, o corpo repete isso. Então, o que acontece? Ele vai criar... E depois que você sair daquela substância... Compreende? Eu fui viciada em cigarro há muito tempo. Eu fui viciada em cigarro ao nível de quando eu não tinha cigarro, era capaz de catar uma guimba de cigarro da rua. De alguém jogar, de ficar... Quando você é viciado, você fica assim... Se eu fosse viciada essa hora aqui, esse tempo todo gravando, eu já queria dar uma pausa para ele fumar. Ok? Então você não tem visão. Ó, então imagina, eu me via assim, às vezes, num lugar sem cigarro, eu ficava olhando quem estava fumando. Né? Em 2008 eu ainda fumava quando eu fui em Londres a primeira vez, e a gente foi num pub, e aí podia fumar, né? Não podia fumar no pub, tinha um quadradinho, um cubículo, assim, fechadinho, do nada, tinha uma abertura, lugar feio, o pub era lindo, mas aqui um lugarzinho para fumante. Praticamente passei quase a noite inteira ali naquele lugar, porque aí você vai fumar, conversa com a outra pessoa que está ali fumando, ou seja, toda a sua vida é comandada pelo seu vício. Até que no momento você vai buscar a causa desse vício, que não é só falar, ai, que absurdo, porque, gente, você que julga uma pessoa viciada, você não sabe o que é vício. Vício, você chegou no lugar de perder o controle. E você resgatar o seu controle, é muito necessário ter uma determinação e ajuda de vários níveis, dependendo da substância que você está viciado. Entende? Porque tem substâncias violentíssimas para o teu corpo e que sair dela é difícil, porque todo o seu corpo, o seu pensamento, ele está voltado para aquilo, né? Voltado para aquilo. Precisado daquilo, né? Exatamente, ele vai naquele lugar. A primeira vez que eu tive o start de parar de fumar, eu estava fazendo minha segunda formação em parapsicologia com o professor Roque Tamburini, que já está no outro plano.
E a prática dele era me usar como médium para regredir outra pessoa, tá? Então, a segunda, porque a primeira formação que eu tive foi com o professor Rama, que era a regressão mesmo, que era você regredir a vidas passadas. E o do Dr. Rock, ele usava uma outra técnica que na época nem se sabia, mas já existia essa técnica, era falada na Alemanha, que era uma triangulação. E a teoria dele era a seguinte: às vezes regredir a uma vida passada, a uma história passada, significa abrir alguns compartimentos que foram selados por um motivo óbvio. Você ter a oportunidade de viver essa vida. Por isso que hoje, gente, eu não atuo como terapeuta de vidas passadas, tá? Mas eu tive 2 formações nesse sentido e entendi que não era saudável abrir determinadas gavetas, porque isso pode gerar um desequilíbrio muito grande para o presente. Mesmo em casos extremos? Em casos extremos é pontual. Então, assim, pontual é necessário, a própria memória vai vir para sair. O que eu acabei buscando um outro caminho é de não estimular fazer isso. Bom, em suma. Aí, voltando lá no Dr. Rock, então, por ele pensar assim, trazer esse conhecimento, então ele ficava num ponto, a paciente ficava no outro, fazia uma triangulação. Ficava ele, o paciente dele, e ele usava um médium aqui, que era o exercício que ele estava fazendo. Nesse caso, era eu. Então, eu deitava, ele me relaxava e levava a um lugar do campo, que hoje, com o conhecimento da constelação, muitas pessoas falam, é o campo, mas a gente está falando de muitos anos atrás. Não tinha essa informação. Para poder entrar naquele campo, acessar aquela memória, limpar aquela memória, e daquela memória limpa, a pessoa poder experimentar do lado de fora. Entende? Entendi. Sim, mas como faz era um feita mergulho essa limpeza? interno. Com afirmações? Não, você vai fazendo nas mudanças de atuação. É como se tivesse, você vai mudando a atuação, porque o médium sente aquela informação. Quando o médium está sentindo aquela informação, vai limpando, a pessoa está assistindo aquilo, e está dentro de um campo vibracional e vai soltando aquela informação. Então a pessoa não correu o risco de passar por aquela química de novo. Por aquela emoção de novo, porque toda emoção vai gerar uma carga química. Você poupa a pessoa. Ela poupa a pessoa, mas isso. no campo. Mas eu só não entendi como você, como médium, nem é o ponto aqui, mas só uma curiosidade, né? Como você, como médium, limpava esse campo da pessoa que você. Na verdade, eu estava ali vivenciando e ele conduzindo. Ele ia conduzindo. Você limpava só pela catarse, só pela conscientização. A catarse, você respira, você não está vivendo mais isso, saia desse lugar, vamos conduzindo. Né? Você vai trazendo, você vai fazendo uma indução de campo, né? Porque é uma informação que está presa dentro do campo. Sim. E substitui por outra ou não? Só limpa? E aí você vai liberando e fazendo contato com aquela informação. Se era água, se era contato com a pessoa, e agora você está vendo ela, não tem mais perigo, não tem mais risco. Ressignificando, né? Você vai trazendo uma outra possibilidade de experiência com relação àquilo. Bom, mas eu falei tudo isso para falar sobre a química, né? Ou seja, você está viciado numa química, então você reproduz a necessidade daquela química. Ela pode estar vindo de qualquer campo, porque ela está nesse campo de memória. A mesma coisa a bioquímica. Ou seja, a bioquímica, ela é aquela substância que é externa, porque é a substância externa, só que é interna. Então, a bioquímica, você produz. Então, assim, eu me viciei em reclamar. É um vício emocional, né? Me viciei em ficar triste. Eu me viciei em ficar triste. Me viciei em ficar feliz. A minha mãe estava naquele lugar e eu criei e desenvolvi algum padrão. Porque o padrão, gente, ele pode ser por repetição ou por oposição. Eu posso fazer alguma coisa igual a, ou eu posso fazer oposto a. Sim. Certo? Ou você repete ou você fala, vou fazer o diferente. A minha mãe dava crises, porque às vezes você está lendo o mapa e fala, sua mãe estava tão envolvida na própria dor dela que ela não te viu. E aí a mãe dava crises de histeria. Ela pode repetir a crise de histeria da mãe na programação, ou ela desenvolveu um oposto. Odeio crise de histeria, odeio mostrar as emoções, odeio me expor. Nunca vou ser igual a minha mãe. Pronto, está condenada a ser sempre igual à mãe. Quando você diz, nunca vou ser igual à minha mãe, você está condenada a ser igual à sua mãe, porque você vai atuar em tudo aquilo que você está rejeitando. Porque esse não é o caminho. O Jung falou, né? Sua sombra se torna o seu destino. Porque você está rejeitando algo que está em você. Você quando a gente iluminar traz aquilo, né? A gente traz como um desafio amoroso que é o seu. Sim. Aí a gente começa a mudar, porque eu preciso mudar a bioquímica. Como eu mudo? Você acha que você, vou falar de mim aqui, viciada no cigarro, o dia que eu falei, aliás, eu contei isso foi por causa do Dr. Han, deixa eu só pegar esse ponto. Aquilo.
Por que foi o primeiro momento que eu resolvi parar de fumar? Por quê? Eu estava fazendo essa formação, eu estava deitada, no treinamento com ele antes. Como médium. Como médium, e ele ia me conduzindo, que ele me treinou meses até eu fazer isso, tá? Então, foi conduzindo. E quando ele ia me conduzindo a um estado, daqui a pouco, que eu chegava naquele estado vibracional, eu voltava e voltava assim, e falava, mas por que você voltou? O que aconteceu? O corpo pedindo cigarro. O corpo pedindo cigarro. Atrapalhava o processo. Né? Era isso que eu queria contar quando eu falei dele, tá? Por isso que eu dei uma voltinha aqui. Os vícios nos tornam impotentes, né? E aí ele falou, mas por meses trabalhando, quando você estava... eu lembro que esse dia, eu saí do consultório dele, que era em Alfenas, até a rodoviária, eu fui fumando um cigarro atrás do outro, e eu olhava pro cigarro e falava assim, como assim você manda minha... Aí eu acendi um cigarro, acendi um outro, assim, sabe, numa situação, foi o primeiro momento em que eu vi uma substância me dominando. Você acha que no outro dia eu já parei de fumar? Não. Foram anos para poder trabalhar isso. Você foi diminuindo? Não só diminuindo, porque todo vício ele está alocado em alguma dependência emocional, em alguma situação emocional. E cada pessoa vai ter que descobrir isso, e esse é o grande mistério. Qual é o buraco que aquilo está preenchendo? Qual que era o buraco que aquilo ali estava preenchendo? Nunca é substância, porque, gente, substância química externa, ela é inanimada. Isso quer dizer que o cigarro não vem atrás de mim e fala, vem cá, me fuma. Entende? É alguma coisa. Então, sim, eu precisei de... Aonde que aquilo entrava? Aonde que aquilo entrava? Aí, quando eu achei aquele ponto, eu sempre fui muito diferente da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Obviamente, eu tinha uma diferença muito grande. Quando eu achei meu ponto, lá na infância, meu pai fumava e minha mãe fumava. E eles fumavam no banheiro. E na casa que a gente morava só tinha um banheiro. Então, quando eu ia pro banheiro, já tinha aquele cheiro de cigarro de alguém fumando dentro do banheiro. Ok, obviamente eu comecei a fumar com 13, 14 anos. E eu fumava no banheiro. A primeira coisa que fazia de manhã era fumar. Então, já ia pro banheiro fumar. Tá, copiei esse hábito deles. E fiquei com esse hábito ao longo da vida. Você fumava escondido? Hã? Você fumava escondido? Eu fumei escondido, depois comecei escondido e depois... Sim, mas o primeiro hábito em qualquer lugar, né? Era no cigarro, no banheiro. Sim. Mas o dia que eu descobri que aquele lugar do cigarro tinha um lugar afetivo... Gente, quando você chamar cigarrinho, meu vinhozinho, dica, tá? Aí tem um nó emocional, guarda, certo? Diminuiu pro... você tá levando... É a sua criança. Emocional, é verdade. Vou tomar um vinho. Aí vou tomar um vinhozinho. Aí só um vinhozinho. Fez isso, você tá com a sua criança lá gritando e justificando uma ação. Aonde estava? Quando eu achei esse gancho, aí eu consegui desatar ele. Por quê? O gancho era meu sentimento de pertencer àquela família. Eu era tão diferente deles que o meu cérebro identificou. Poxa, nisso eu sou igual a eles. Era um elo. Era algo que me levava a um lugar de pertencimento. Eu pertenço a eles. Papai fazia isso, mamãe fazia isso. Eu faço isso, então eu pertenço a essa família. Sim. Porque a sensação de pertencimento é algo que acolhe o nosso coração. Te aproximava deles. E aí, só de trazer isso para a consciência, só de trazer isso para a consciência, eu falei, aí eu fui substituir isso. Eu pertenço. Aí eu fiz outros caminhos nesse sentido, que é um caminho muito importante de acordo com os desafios herdados também dos pais, que significa você pegar valores positivos dos pais e trazer para honrar, ou valores negativos dos pais que você aprendeu com os pais para você poder honrar. Exemplo, meu pai era um cara muito honesto, valor positivo dele, e eu também sou honesta e honro a honestidade na minha vida. Beleza, uma coisa. Meu pai era um ladrão. E desde a infância eu passei várias situações que sentia vergonha, porque meu pai roubava, a gente tinha uma televisão, e aí meu pai roubava, tinha roubado aquela televisão, chegava a polícia e tirava a TV, ou meu pai ia preso. Eu tenho essa situação, imagine, tá? Essa é uma hipótese. E eu posso passar minha vida inteira com vergonha do meu pai, não quero saber do meu pai era um ladrão, e aí eu tento ignorar o meu pai da minha vida. Se eu estou num encontro social com alguém, quem é seu pai? Eu não quero falar dele, eu não quero que meus filhos conheçam ele. Aí eu desonrei tudo isso. E dentro do campo sistêmico, então alguém na minha família, no meu campo, vai ter que pagar aquela conta, porque eu estou, então, negando o meu pai. Porque você negar o teu pai não significa só o teu pai, a figura dele, significa teu DNA.
significa teu campo de energia. É uma parte de você, né? Que significa que é a parte do veículo que você usa. Você não é. Pai e mãe não fazem alma. Pai e mãe não fazem a alma. Então a gente entende que a alma, ou consciência, é individual. Ela é de Deus, ela é do mistério, ela é única. Mas o pai e a mãe faz o veículo. Que é o veículo que você, como alma, usa. Eu posso jogar fora meu corpo? Eu quero ignorar meu pai, minha mãe. Vou fugir para o Himalaia. Eu vou para um ashara. Eu vou mudar de nome. Aí eu pergunto, mas você vai levar seu corpo? Claro, né? Então você vai levar seu pai e sua mãe junto, filho. Porque, ó, levou teu corpinho junto? Então significa que eu preciso fazer as pazes com isso. Resolver, pai e mãe. Eu preciso aceitar. Mas eu sou obrigada a botar meu pai, que era um traficante, dentro da minha casa hoje? Não, você não é obrigado a nada. É um movimento interno. O caminho do seu coração, lembra? O coração é o maior maestro do nosso organismo. Perdoar e integrar isso, né? Com mais aceitação, paz, entendimento, né? E eu tenho algo para aprender com isso. E aí eu vou voltar aqui nisso. Eu aprendi com meu pai. Como é que eu vou falar do meu pai? Eu aprendi com meu pai a ser honesta, a ser justa e não tirar nada que é do outro, que é do outro é do outro, que é meu é meu. Olha, e eu carrego isso. Como que você aprendeu isso? Meu pai era um ladrão. Então eu vi a dor de não ser. E eu honro muito ele que ele fez isso. E por algum motivo. Por esse tesouro que ele te deixou. E por algum motivo ele fez isso, porque aí entra o tesouro. Porque apontei o dedo, ferrou, gente. Aponta o dedo, o outro aponta pra você, ferrou. Não te interessa justificar os motivos dele. Justificativa é uma armadilha. Cuidado com as justificativas. Ela é uma armadilha. Não interessa, você não tá na pele dele, você não tá na história dele. Que motivos o levou àquilo? Quando você tira isso e devolve para o outro, que não interessa o motivo do outro, interessa que ele ocupou esse lugar, então você vai buscar um outro lugar para você. Qual outro lugar que a gente traz, então, através da cosmologia? Poxa, mas então quer dizer que a culpa é do meu pai e da minha mãe de eu ter esse mapa, de eu não conseguir relacionamento, de eu não ter dinheiro? Aí eu falo, então vou voltar um pouquinho antes. Premissa original. Pai e mãe não fazem alma, ok? Então você é uma alma. Então a minha pergunta é, para que você escolheu esse pai e essa mãe para construir seu veículo? Eu queria te perguntar. Então você acredita que a gente desça aqui para viver, para comandar esse corpo, essa existência, nessa existência, não por acaso com esse mapa, com essas influências, né? Que tem uma programação também extra. Que a gente escolheu, que vai um pouco de encontro com o que o Espiritismo prega, assim. A gente escolhe, pai, mãe, a vida, as condições onde a gente vai poder exercer o que a gente precisa. O cenário necessário. Eu diria assim, de acordo com a egrégora espiritual desse indivíduo, desse ser, certo? Com as combinações desse plano, porque eu acredito que tenha toda uma inteligência maior do que nós entendemos na tridimensão dessa Terra, certo? Que tem uma percepção além espaço e tempo, porque a consciência, antes dela incorporar nesse plano, ela tem uma percepção além de espaço e tempo do que a gente tem aqui. E, por algum motivo dessa evolução, ele escolhe essa família. Escolhe a família só pelo pai e pela mãe? Não. Pela linhagem. Uma alma pode escolher vir nessa família porque tem uma relação para resolver com o bisavô, que foi um arqui-inimigo dele numa outra história, e que agora vem nessa família para desenvolver aqui um novo caminho, um sentimento? Sim. Então, muitas pessoas às vezes ficam chateadas com isso. Você quer dizer que eu escolhi nascer pobre, ou isso, ou aquilo, dessa família? Por que eu não nascer rico, filho de Onassis? Eu já ouvi isso. Por que eu não escolhi? Eu sou tão... Até como homem, eu sou burro, podia ter nascido filho de Onassis. Eu falei, mas você está partindo do princípio que o filho de Onassis é feliz, né? Por ser filho dele. Pois é só julgamento. Não quer dizer que seja. Porque os desafios estão em todos os lados. É claro. Para todos. Para todos. É muito difícil para uma pessoa que é bonita, rica, famosa, poder manifestar dor. Ela não tem direito, porque as pessoas falam, não, mas você não pode reclamar. Você é bonita. Você tem coisas, olha o tanto de coisas que você tem. Tem gente que não tem. Só que, voltando à barriga, os vícios emocionais estão ligados àquilo que fez doer o coração. E isso, amor, pode ser estar numa gaiola de ouro, entre cetinhos e fios egípcios. E, teoricamente, é um dos motivos de estarmos aqui, né?
Tá lá dizem que se a gente não tem essas coisas para resolver, a gente não vem para esse plano aqui. É justamente para a gente experimentar isso, para poder evoluir nesse sentido, né? Se lapidar, se aprimorar enquanto alma. Eu parto do princípio que a gente não leva nada daqui, certo? Então eu não vou levar esse corpo nem nada que esse corpo produzir. O que eu vou levar daqui? A experiência que eu vivi e as escolhas que eu fiz de acordo com as experiências. Sim. São os aprendizados, né? O que eu vou escolher levar dessa experiência? A gente pode ter a mesma experiência para duas pessoas e uma levar a experiência para um lado e outra levar para o outro. Então também não é a experiência em si. Certo? É a experiência em si. Não. É como você lê, como você lida, como você interpreta essa experiência. Você entende o lugar tão poderoso que a gente tem? Quando eu falo autogestão, autonomia, nós temos um veículo para estar aqui. A gente tem uma entrada e uma saída. Nós nascemos aqui e nós vamos sair daqui. Ainda não inventaram alternativa para isso. Talvez um dia eu crie, né? Mas até hoje é isso. Você nasceu, você vai morrer. Ok? Como você vai morrer? Não sei. Nem quando você vai morrer, não sei. Mas entre o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, você tem todas as possibilidades de alternar o seu campo de vibração a partir do lugar que você pode assumir como eu sou aquele que aqui está. E levar isso, né? Que isso aí a gente leva. E aí onde entra a vantagem para todos os ancestrais. Por quê? Do ponto de vista da Mãe Terra, ponto de vista da Mãe Terra. O que é a Mãe Terra? É a senhora das linhagens. Então, pensa a Mãe Gaia, a Mãe Terra. Então, ela tem os seus filhotinhos. Então, a linhagem dos leões, a linhagem das girafas. Então, a linhagem. Nós, humanoides, também. Temos, então, a linhagem dos humanos. A minha linhagem, a linhagem da minha família. Ou seja, atrás de mim tem a minha linhagem, que, embora não esteja viva nesse plano, ela existe quanto campo de evolução no seio da Mãe Terra. E eu vim participar dessa linhagem. Eu ocupo esse lugar na linhagem. Eu já ocupo esse lugar. Eu sou a bola da vez dessa história. O que significa isso? Que toda a minha linhagem passada tem esperança na minha atuação para que a contação dessa história seja modificada. Por quê? O que tem a ver o cara que já foi embora lá atrás vai ganhar com isso? Em termos sistêmicos, a linhagem está evoluindo. Sim. Você libera seus ancestrais, né? Quando você se libera, né? Por que você libera os ancestrais? Vamos entender aqui, você não libera os ancestrais, porque cada um tem seu pacotinho de história, tá? E cada um com seu pacotinho de história tem que resolver o seu próprio pacotinho. Mas quando você pensa em termos de linhagem, pensa em termos de linhagem. Você evoluiu a linhagem. Você pensa assim, o Fusquinha, o primeiro Fusquinha. Aí ele foi evoluindo. Aí o Fusquinha de hoje, o Fusca de hoje, aí tem um outro desenho. Ele evoluiu a linhagem. Entendi. Então você pensa, a linhagem foi evoluída. E aí os próximos que vão vir depois, eles vão ter também os seus desafios, mas eles já estão num outro nível de linhagem. Sim. Então pensa, mamãe. Mais facilitado mas eles, é interessante a gente pensar em termos de dimensão de espaço-tempo, que a gente pode ir e voltar, né? Que está tudo interconectado. Então não tem essa coisa de passado, futuro, presente, né? Tudo uma coisa só. Então, exatamente, eu ali na ponta da linhagem, eu acabo também reverberando isso para toda a minha linhagem. Nesse sentido que eu pensei que você acaba liberando, não que libere totalmente, mas assim, tem uma influência também que você acaba sendo responsável por isso, né? Da mesma forma que eles trouxeram para aproximação, né? Como você disse, não é por acaso que eu escolhi vir naquela linhagem, né? Teve uma identificação energética ali, um propósito. Eu queria aqueles tesouros que eles também precisavam, né? Isso, garoto. E por aí vai. Mas aí, quando eu me integro com aquilo, né, e libero isso em mim, eu acabo também influenciando de alguma forma eles. Pensei, né? Não, você faz isso com a linhagem porque o oposto é real. O que é o oposto é real? Veja só. Se você hoje está vivendo uma vida infeliz, porque você está emaranhada numa situação, vamos colocar de vício, de álcool, certo? E essa situação, ela vem 4 gerações atrás, e a sua vida é infeliz, e você provoca infelicidade no mundo e nas pessoas, toda essa carga vibracional negativa é um peso para a linhagem. Você é uma linhagem, a sua linhagem na Terra é uma linhagem infeliz, que provoca dano. Né? Se você provoca dano, você não está colaborando para um bem comum.
Então a linhagem está adoecida. Pensa em termos de mamãe. Pensa mamãe Gaia, pensa numa grande mãe. O que ela quer que os filhos dela? Ela quer que os filhos evoluam. A evolução é uma lei da Terra. Tudo vai evoluir. Sempre para o bem? Não. O câncer, uma célula cancerígena que tem na família, ela vai evoluir para um câncer maior. Ou ela vai evoluir na cura. Porque a evolução, ela vai acontecer. Essa ideia de achar que a evolução é só legal, não. A evolução existe um movimento de ação mudando, em mutação. Pode ser uma mutação ascendente, pode ser uma mutação descendente. Certo? Certo. Porque não tem jeito de falar uma involução, porque a gente não vai voltar atrás, certo? Mas você vai entender que houve uma evolução que está densa, evoluímos para um lugar, mas ainda não atingimos uma excelência. Por exemplo, como humanidade, hoje, a gente não atingiu uma excelência de humanidade. Se você estuda um pouco filosofia, vai 2.400 anos atrás e vai ouvir um pouco de Platão, por exemplo, ali só fala, cara, nós não entendemos nada até hoje como humanidade. Nós não entendemos que pertencemos todos uns aos outros, pertencemos a uma teia, a um tecido, pertencemos ao mesmo planeta. O que acontecer com o cara que está do outro lado vai impactar em mim de alguma forma. Ai, mas tá lá, guerra está lá do outro lado, não impacta em mim. Como, amor? Então, a ideia da separatividade, ela é uma ideia que gera a esquizofrenia. A esquizofrenia energética, né? Humana, não estou falando da patologia, estou falando da esquizofrenia como um todo, é o quê? A separatividade. A gente fica esquizofrênico, separado. E quanto mais separado, mais isolado. Então, nós estamos na contramão da evolução humana no sentido de integração. A gente evoluiu nisso? Não, a gente tem hoje isso aqui, olha. Aparelhos, temos eletrônicos, temos tecnologia, que se torna perigosa uma vez que a nossa evolução humana, de valores humanos, não atingiu ainda um lugar para ser atingido. Quando eu falo de valores humanos, eu falo sobre valores de respeito, de amor incondicional, de igualdade, de justiça, de respeito por cada pessoa estar no seu lugar, sabe? Valores realmente humanos. Não, a gente não tem esses valores humanos. A gente está perdido nisso. Estamos tentando desenvolver, né? A gente ainda está muito aquém. Quando eu falo a gente, eu falo todos nós. Eu não posso falar, ai, Max, mas você é diferente, você faz. Eu estou inserida na humanidade. Enquanto tiver uma pessoa que está perdida, estamos. Não é, mas eu sou diferente, porque eu fiz tanto de curso de autoconhecimento, sabe? Eu não suporto aquelas pessoas aqui, porque eu tenho autoconhecimento, já estou nesse caminho há tanto tempo. Aí nós temos a arrogância do autoconhecimento, que é tão perigosa quanto a ignorância. Aliás, eu acho pior do que a ignorância. A pessoa que é ignorante, para mim, ela é ignorante, ok. Ignorante, o que eu quero dizer? Ignora o assunto. Que ignora o assunto. Ok, ela é ignorante. Mas a pessoa que foi para um caminho, estudou o autoconhecimento, não aplicou para ser, mas só para falar, ele então acaba transformando o autoconhecimento num lugar igualmente separatividade. Nossa, eu tenho que mudar, não quero estar com pessoas tóxicas, não quero estar com pessoas assim. Às vezes essa pessoa tóxica é sua mãe, às vezes é seu filho, às vezes é seu irmão. E aí o autoconhecimento não te levou num lugar de acessar teu coração. São só palavras para você dizer, mas você continua separatista, sabe? Na superioridade. Eu sou superior ao outro. Aí você não atingiu o valor humano. Maravilhosa. Até porque os maiores desafios estão em casa, né? Estão ali pertinho da gente. Para mim, de acordo com os estudos que eu venho fazendo nesses 40 anos, olha que eu passo por várias linhas, né? E a filosofia, ela é meu primeiro berço de estudo, foi o que me orientou desde o começo. Para mim, a condição desse planeta, família é o maior desafio. Porque o filhote humano, ele é um filhote que leva mais tempo para andar. O filhote humano leva 1 ano. Bezerro. Cavalinho já sai. Bezerro, o cavalinho já foi. A dependência da família demora muito tempo. E hoje, o sistema neurológico do nosso cérebro leva de 18 a 24 anos para o cérebro amadurecer. Não quer dizer que a pessoa amadureceu, gente. Certo? Mas cérebro, neurologicamente, para o cérebro. Se você quer... Às vezes a pessoa fala assim, eu sentei com meu filho de 6 anos e conversei com ele. Conversou com quem, filha? Falou o quê? Falei para ele entender como, filha?
Ele não tem um aparelho neurológico próprio para isso. Você está submetendo ele a algum tipo de tortura de alguma forma, ou dando para ele uma função que ele não dá conta de cumprir, mas aqui ele vai desenvolver talvez uma patologia X, porque você está dando isso para ele. Ele não tem condições. Por quê? Porque bioquimicamente o cérebro até 9 anos ele está no período de absorção. E de 9 a 18 ele está no período de reação. E só depois disso é que ele vai saber quem ele é. Ele não vai conseguir, a não ser que seja um iluminado, uma pessoa totalmente fora da curva, para a gente deixar o espaço para esse invisível possível. Não, filho, estamos aqui. Ele não pensa, não sabe, ele não tem a faculdade dele pronta. E eu não estou falando psicoemocional, gente. Estrutura física. Estou falando de estrutura neurológica. Entende? E Max, esse seu trabalho, ele serve tanto para a pessoa que quer se autoconhecer, se aprimorar, quanto para alguém que quer se curar de um trauma, de uma coisa difícil de vida? Serve para ambas as pessoas? Sim, claro. Quem são essas pessoas que te procuram? Eu posso ir lá? Assim, qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa que se identifica pode ir. Eu tenho no Instituto hoje 5 profissionais que estão atuando, que é a nossa equipe, atuam diretamente, sabe? Atuando com as pessoas que recebem, que lê o mapa, porque às vezes não vai conseguir ler o mapa comigo, porque eu estou em outras funções, mas tem pessoas que já foram treinadas por mim para fazer isso. Então, primeiro, para esse trabalho específico, a gente tem, o primeiro ponto é a leitura do mapa. Por quê? A leitura do mapa é que vai determinar se você recebe o convite para você seguir o tratamento. Dos 5 dias. Dos 5 dias. Por quê? Porque, às vezes, para saber se, primeiro, para validar o que você está procurando, o que a gente está fazendo, porque o tratamento ele é exclusivo, ele é direcionado de acordo com a demanda da pessoa. A gente pode ter um outro evento que reúna pessoas com outro objetivo, mas esse objetivo específico, ele é muito profundo e muito único. Então, primeiro, a validação de, ok, você percebeu isso, é esse caminho que a gente vai tomar no seu tratamento. Certo? Segundo é saber se o que a gente tem para oferecer está apto para a pessoa. Porque às vezes a pessoa vai esperando. Não, às vezes ela pode estar num outro padrão, num outro lugar também. Às vezes ela pode ter algum transtorno, sabe? De estar dentro de um transtorno, dentro de uma faixa de transtorno, por exemplo, de bipolaridade, de esquizofrenia. Alguns transtornos que aquela ferramenta que eu tenho, ela não está útil. Tem que personalizar, né? O sabe? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um transtorno, a gente lê o mapa e consegue perceber. Mas aí percebeu que aquele transtorno, que aquele ele já virou um transtorno psiquiátrico. Certo? Vamos dizer que ela tem um excesso, a gente percebe que na gestação recebeu uma carga de energia que gerou um super impulso de agressividade. A gente consegue ler isso. Aí isso aqui, com o padrão dela, acabou desenvolvendo um padrão psicológico, psiquiátrico de borderline, que pode ser identificado como borderline, por exemplo. Se ela não aceita um tratamento psiquiátrico de acordo para aquele, ela não tem controle sobre os impulsos extremos dela. Certo? Então ela vai precisar de uma ajuda profissional para ela atingir aquele com uma química, sabe, ali direcionada por um profissional adequado. Sim, que tem que ser, porque a gente não lida com medicações, porque ela não tem condições de lidar com esse lugar de autogestão. Por quê? Porque a química do cérebro dela chega num lugar que ela não tem condições de autogestão. Entendi. Para ela poder ir para... Porque nós trabalhamos com autogestão, ou seja, não é fadinha mágica, vem aqui que eu vou resolver sua vida. Nós vamos treinar você, nós vamos trabalhar para você fazer. Mas se você tem um transtorno, que a bioquímica do seu cérebro chega num lugar que você perde a cabeça, você precisa de um acompanhamento de um bom profissional que vai atuar com uma medicina ali adequada para você ter aquela bioquímica equilibrada com alguma medicação e quem sabe você assim vai conseguir estabilizar aquilo, conter esses impulsos que vão para além da sua vontade e aí talvez você possa seguir e absorver nessas ferramentas. Senão ela nem se beneficia. Senão ela não beneficia. Quais problemas assim básicos que ela pode se beneficiar? Que você vê lá no seu consultório, só para as pessoas terem uma ideia, então, né, por exemplo, a gente pode trabalhar o pânico, depressão, angústia, sentimentos que estão presos. Então, para a gente, o que é contraindicado o nosso trabalho é quando, então, a pessoa tem um transtorno, ela não tem controle dele, e aí ela tem uma bipolaridade. Então, a bipolaridade, se ela não tem uma ajuda, a pessoa ela não consegue controlar.
O nível de vício emocional, quando eu estava falando, ele chega no nível como o vício do cigarro. Você vai catar um cigarro na rua, você não tem controle, certo? Porque vícios, a pessoa que está presa nos vícios, é legal de fazer esse tratamento? Pessoas que estão presas no vício, porque vícios de todos os tipos. E a gente começa primeiro com o vício emocional. Sim. Entendeu? Desde que ela esteja disposta, entendeu? A fazer o movimento. Com uma autoestima baixa. Baixa autoestima. Não consegue carência, manifestar as coisas que quer, que não consegue realizar o lado material, sabe? Não consegue se capacitar de uma forma. Se relacionar com as pessoas. Depressão. No geral. Tá deprimida. Entende? E aí a gente tem os tipos de depressão. Porque tem um tipo de depressão que é uma bioquímica mais forte. Às vezes ela é congênita, então ela precisa de um apoio. E tem a depressão que é a infelicidade da alma. Que é a alma dizendo, tá ruim esse trabalho, tá ruim isso. Não quero compactuar. Você tá muito desconectado. Esse caminho que você tá indo tá bom. Essa depressão, ela é uma depressão que a gente vai conseguir atuar nela totalmente, sabe? Que vai trazer essa consciência e você vai dar as ferramentas, né? Eu queria fazer isso de 5 dias, eu achei o máximo. Então, ela renascida ali, E aí, primeira coisa, tem que fazer isso. Tem que ler o mapa. Aí, quando lê o mapa, você recebe convite ou não. Fala, olha, aqui você tem. Por quê? Porque o mapa vai indicar. Aí você vai validando a leitura. Eu falo e deixa a pessoa. Então, veja, eu não quero ouvir nada. A gente não ouve uma anamnese da pessoa, a não ser esses dados que eu pedi inicialmente. Legal. Né? E é incrível. Só né? depois você vai batendo, né? Exatamente. Aí você vai batendo. Aí bateu. E aí eu vi aqui, olha. E às vezes tem energia que a gente vê que aqui, só a terapia convencional, ou em qualquer linha que ela esteja, ela não vai conseguir ajudar a pessoa. Porque tem uma química presa ali. E se você dissolve aquilo ali energeticamente, você já consegue avançar muito mais dentro do processo Max, terapêutico. para a gente finalizar, você falou da ajuda dos anjos. Isso que eu ia falar. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu pensei que você provavelmente já tem toda uma falange espiritual ali trabalhando a seu favor e a favor das pessoas que vocês ajudam, né? Para que esse trabalho ocorra. Você acredita nisso? Totalmente. Bom, primeiro eu gostaria de colocar, só para a gente ter um quadro geral de pertencimento, tá? E de percepção da consciência evoluindo na Terra, ok? Então pensa uma consciência espiritual que está evoluindo aqui nessa dimensão da Terra. Então existem estágios pelo qual essa consciência passa. O primeiro estágio que essa consciência passa é o estágio mineral, ou seja, a consciência vive no estado mineral, pedras. Depois ela passa para o estado vegetal, depois para o estado animal, depois para o estado hominal. Dentro do estado hominal, que é o estado do homem, aí tem o desafio de se humanizar. Então, nosso desafio como humanos é nos humanizar, ser humanos. Ah, mas eu já sou um ser humano. Eu não falo em ser humano na categoria de separar você de um cachorro, porque às vezes um cachorro é mais humanizado no sentido de valores, de sensação, de emoção, do que um humanoide que tem os 5 membros. Ok? Depois, a próxima evolução disso na dimensão são os angelicais, os estados angelicais. Então, pensa como consciência. Consciência evoluindo, pedra, vegetal, animal, hominal. O hominal atingiu a humanidade. Ok? Que esse é o nosso papel para atingir. A humanidade foi para o angelical, 5ª, 6ª dimensão. Depois para o estado maestral, que são os mestres. Então, toda essa cadeia já existe concomitantemente. Quando a gente está no estado hominal, para chegar no estado humano, nós, então, precisamos nos conectar com as origens de onde viemos. Porque temos já uma rede de conexão original. Cada pessoa tem a sua rede original. Desde a fecundação até o nascimento, não são só as energias que são atraídas pelos pais que fazem parte do seu padrão. Existe um padrão além do padrão dos pais, que é o seu padrão de animais. Ou seja, nós já recebemos também uma egrégora de animais que tem afinidade com a nossa força, de vegetais, de minerais e de anjos. Acima. Então, por isso que no xamanismo, muitas práticas é levar você a conhecer seu animal de poder, porque você vai convocar seus animais, quando você conhece os seus animais de poder, suas plantas de poder, sabe? A sua pedra, as pedras para te associar, você vai ver em várias culturas se usando pedras, quanto que a pedra é fundamental, porque elas contêm informações.
E os anjos também. Os anjos também são... a gente não sabe quem define, tá, gente? Porque assim, quem define, não sei. Eu sempre, quando a gente fala de física quântica, a gente fala de atração por ressonância. Então, assim, tá tudo certo o que tá lá. Uhum. O que tá lá é isso. E os anjos, como eles já são também consciências que já estão numa outra evolução, o desafio dos anjos é servir alguém inferior. O desafio para a evolução angelical está em servir alguém inferior. Inferior quem? São os seres humanos que estão no grau nominal. Então é como se você, imagina que você tem uma pessoa que te serve na sua casa, a sua faxineira, e a sua missão hoje é servir sua faxineira. Pois não, faxineira, o que você precisa? Você está sempre num lugar, parece superior, né? Então entende isso como anjo? E para isso os anjos precisam que você dê o comando. Então anjo só protege livremente criança e bêbado. Sabe, anjo de criança e bêbado parece um anjo ali. Criança principalmente. Tá? Fora disso, é importante que você convoque os seus anjos. Eu tenho um anjo da guarda. Não, você não tem um anjo da guarda. São 7 anjos que são determinados por espaço a acompanhar a pessoa. Isso é importante de entender. Os anjos também estão em evolução, certo? E a evolução deles está atrelada à sua evolução. Tá? E tem um anjo que vai cumprir o manto das suas costas, o papel e o lugar dele é proteger a sua retaguarda. Tem o anjo que vai à frente, que vai abrindo os caminhos para você passar. Tem o anjo da direita, que a gente chama de anjo secretário, que ele tem a coisa, tipo, vou chamar meu anjo para conseguir uma vaga. A secretária me ajuda a resolver isso, eu tenho que fazer uma reunião. Eu chamo esse anjo. Eu tenho um anjo da esquerda, que é o anjo que fala com o coração, que é o que sopra para dar bons conselhos, fica atento. Tem um anjo que põe a mão na cabeça, que te guia, que é o anjo que vem do céu, que é essa posição dele. Tem um anjo que vem da Mãe Terra, que faz um tapete para pisar, então você convoca ele aqui. E o 7º anjo senta no coração. E do coração ele vai governando tudo. Aí que vem. Quando o coração, que é o nosso maestro da vida, então cuide do seu coração. Quando o coração ele começa a atuar nesse lugar de humanidade, de valores humanos, eu tô muito egoísta, eu tô em ação egoísta. Se você tem uma ação egoísta o tempo inteiro, está preso nela, obviamente toda a sua cadeia angelical está sendo puxada para a densidade. Certo? Aí eu vou trabalhando no meu coração generosidade verdadeira, ser generoso comigo em primeiro lugar. Eu vou poder acessar esses anjos de uma outra forma. Cada anjo tem também uma frequência energética, por isso nomes e tal, e vibração, e ele tem uma qualidade. E nessa qualidade, vou dar um exemplo. Eu tenho um anjo que é aqui da frente, que a qualidade dele é comunicação. Então esse anjo está ligado ao esse da frente, vou comunicar, posso escrever, dar palestras, são habilidades que eu tenho de recurso desse anjo. No meu coração está preso na dor, no trauma, certo? Então eu não consigo livrar disso. Esse anjo vai baixar a frequência desse anjo que está na minha cadeia. Então, ao invés de usar a comunicação para o bem, eu posso ser fofoqueira, falar mal do outro. Max, você quer dizer, então, que a nossa cadeia angelical está ligada a nós, por um campo invisível, e esses anjos, eles podem atuar segundo o nosso comando. Então, eu preciso pedir, comandar e atuar, convocá-los primeiro, porque senão ele não pode atuar. E que a minha limitação ou a minha densidade através do meu coração pode prejudicar a evolução dos meus anjos? É isso que eu estou dizendo. Que responsa. Então, se você pensar nisso e falar, poxa, então tenho isso. Então, eu chamo, não durmo sem agradecer aos meus anjos e não levanto da cama sem falar, galera, vamos lá. Às vezes eu estou dirigindo, eu estou viajando pelo mundo, a pessoa, você vai sozinha? Jamais. Não anda sozinha, olha comigo. Quem anda comigo? Vamos, galera. Vamos. Adorei. Maravilhoso. Já vai abrindo o caminho. Você vai lá abrindo o caminho, amor. Então, um chamado mental tá valendo? Ou precisa falar em voz alta? Não precisa falar em voz alta. Meu coração, eu não tô sozinha. Porque aí eu posso ter aquele recurso dos anjos no positivo. Maravilhoso. Entende? Aí eu posso ir aprimorando. Então eu tenho um anjo aqui da frente que é um anjo da comunicação. Aí eu deixei de reclamar. Falar mal do outro. Já mudei a vibração do meu coração. Porque às vezes na dor, eu me acho infeliz, inferior, aí eu começo a falar mal do outro, aí sai falei mal. Eu criei hábitos de comunicação que aquele anjo que está ali está baixando a frequência dele.
Aí eu começo a mudar isso no meu coração, cura minha ferida e vou mudando. Eu posso, então, usar a minha palavra depois para libertar, para curar, para escrever. E assim todos os outros recursos. O que o coração mais pede para a gente ter esse coração saudável? Porque eu já ouvi dizer que as pessoas que têm problemas de coração são as pessoas que perderam a vontade de viver. Que o coração está muito relacionado à nossa vontade de viver, à felicidade de estarmos aqui. Como você vê que a gente pode ter um coração saudável em ambos os sentidos, metafórico e físico mesmo? Bom, a primeira coisa muito interessante é o músculo mais forte do corpo, né? É o único órgão que não dá câncer. Não existe câncer no coração. Então, o coração, ele é eu chamo o coração o primeiro cérebro. Ele é o primeiro. Ele percebe tudo. Fizeram um estudo no Instituto do Coração, na Califórnia, porque antes entendia assim, os olhos veem, capta a informação, cruza a informação, vai para o cérebro e identifica o que viu. E descobriram, por um estudo muito afinado, que antes dos olhos veem, o coração sente e já manda a informação para o cérebro reagir. Então eu preciso cuidar do meu coração. O que está no meu coração? No xamanismo, a gente trabalha as 4 câmaras do coração. São o coração dividido em 4 partes. Então, seu coração está aberto para quê ou está fechado para quê? Seu coração está cheio de quê ou está vazio de quê? Seu coração está turvo ou está límpido? Seu coração está fraco ou está forte? E aí é investigar o que deixa o seu coração fraco. E são esses que eu chamo de desafio. Porque o desafio, que são os seus tesouros, o seu maior tesouro, está dentro do seu alcance. Às vezes a pessoa fala, eu não posso, só posso fazer o que está ao meu alcance. Eu falo, mas você tem noção do que está ao seu alcance? Você estica a tua mão e circula, amigo. Está ao seu alcance o seu cérebro, seus olhos, seu ouvido, sua boca, seu coração, suas ações. É muita coisa que está ao nosso alcance. Então, se eu coloco o meu coração como o primeiro ponto de atuação, o que machucou meu coração? O que está doloroso aqui? O que é a mágoa? Uma mágoa? O que é um sentimento que me deixa empedrado? Você imagina, eu estou numa festa com vocês aqui, feliz da vida. Abriu a porta e entrou aquele infeliz que me magoou um dia. Acabou a festa. Acabou sua festa? Seu coração está sendo regido por aquela dor, você nem sabia. Então é preciso fazer um mergulho nesse coração para você poder sentir o que está impedindo você de se aceitar. Gente, a autoaceitação. Por que é tão difícil a gente se autoaceitar como a gente é? Porque a gente olha, eu quero... Porque o que todo mundo quer é ser amado. Esquece o resto. Mas eu não quero, não me importa com isso. Já vi gente falando, não me importa, o que eu quero é dinheiro. Não, você quer dinheiro? Tá bom, se eu te der todo o dinheiro, você quer um corpo bonito, dinheiro, te dou tudo. Imagina que eu sou um gênio. Te dou tudo. Mas só vou pedir uma coisa. Ninguém vai te amar. Não, eu vou tirar você de contato com as pessoas. Vou te dar tudo e vou te dar um planeta só para você. Toda a riqueza, beleza. Você nunca vai envelhecer. Você vai ter sempre colágeno maravilhoso. Tudo. Mas vai estar sozinho. Você quer? Credo, gente. Ninguém quer. Aí eu te provo que o que você quer, coisas servem para dar suporte e um lugar para a gente conviver com as pessoas. Essa cadeira serve para que eu possa convidar vocês para sentar aqui. As coisas estão para servir as pessoas. Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas servem as coisas. Entende? E aí eu preciso de uma roupa chique para mostrar que eu vou ser amado. Eu preciso de fazer sucesso para que você me considere, me ame. E, no fundo, você vai ter tudo isso e vai sempre duvidar do amor das pessoas. E você vai querer coisas para que as pessoas te amem pelas coisas. E você sempre vai duvidar se é um amor verdadeiro e genuíno, porque se amanhã eu não tiver nada... Quantos casos vocês já ouviram falar que a pessoa faliu e perdeu os amigos todos? É o que mais acontece. É nessa hora que você vê quem são seus amigos, né? É amigo de você ou amigo das coisas? Exato. Então, meu conselho seria assim, vamos olhar para o teu coração é a tua riqueza. Então lá tem o quê? Tem traumas. Eu sou a doutora dos traumas, não só porque eu estudei muito sobre traumas, mas porque eu precisava curar os meus, e eram muitos. E trauma, gente, é uma ruptura entre um ponto e outro. Pensa assim, eu tenho aqui tá? E eu tenho aqui qualquer assunto. Eu vou colocar um trauma, por exemplo, eu tinha trauma de água, tá? Que eu quase morri afogada. Então, entre eu e a água tem uma ponte. Acabou. O trauma, rompeu a ponte. Max, vamos viajar de barco? Não. Max, vamos nadar? Não. Então, sempre eu vou daqui e não consigo chegar nesse ponto, porque eu volto, certo? Isso pode ser
Coisas assim como água, ar, altura, amor, tenho um trauma, fui traído, eu não consigo mais pensar no relacionamento, fui traumatizado. Porque trauma, existem vários tipos de traumas. E o trauma nada mais é que uma ruptura entre um caminho e outro. E esse caminho ele pode ser refeito. Você pode construir essa ponte, certo? E ela é possível de ser feita. E ela é favorável. Não tem jeito. Tem jeito de uma pessoa não ser traumatizada? Não, é impossível. Eu vou ter o melhor parto. Fui uma gestação linda, maravilhosa, e tive um parto humanizado, cantado. Mesmo assim vai ter um trauma. Qual o trauma? A ruptura de você estar dentro da barriga da mãe, saiu da barriga da mãe. Qual que é o primeiro trauma que nós vivemos? É o nascimento, gente. Rompeu. Não quer dizer que é negativo, sabe? Tipo, mas foi um parto difícil. Nem estou entrando nisso, eu estou falando para entender a categoria do trauma. Esse trauma rompeu. Você não pode voltar para dentro da barriga de sua mãe mais. Acabou, foi rompido esse caminho. Quentinho lá. Não dá mais para voltar lá para dentro daquele lugar. Esse entra para dentro, não vai. Se eu entra para dentro, fia para dentro do seu coração. Então é esse lugar. Aí percebe, nossa, eu fiquei incomodada com o que o outro falou. Por que eu fiquei incomodada? Não olha para o outro. Porque o outro aqui chegou e falou uma coisa, me magoou. Porque o outro não tinha direito. Esquece o outro no momento. Esquece. Pensa, tocou o quê em mim? O que está no meu coração que ressonou com isso e que tocou aqui dentro e me machucou? Que mágoa veio antes disso? Então, de repente, você fala, Max, você é muito feia. Ai, mas que magoada. Kelly falou que eu sou feia. Mas o que é? Eu posso ficar aqui o tempo inteiro, mas a Kelly não podia fazer isso. Eu posso... Mas você também é feia. Você também é horrorosa. Eu posso ser vingativa. Eu posso cortar, gelar e falar, nunca mais quer saber da Kelly, que ela falou comigo. Eu posso fazer um tanto de coisa, mas nada disso cura o meu coração. Só envenena ele. Só empedra mais, fica empedrado. Esquece a Kelly. Esquece o que ela falou. Mas doeu te chamar de feia. Por quê? Eu me acho feia? Eu não gosto da minha aparência? Quem me chamou de feia lá atrás? Quem em algum momento me trouxe a esse lugar? Minha mãe me comparou com minha irmã, disse que minha irmã era muito mais esperta que eu. Então, é esse lugar, eu me sinto validada. Então, quando faz isso, eu começo a entrar, de mergulhar naquele sentimento para sentir aquilo, porque a gente foge dos sentimentos. A gente, às vezes, até é educado a fugir dos sentimentos. E eu preciso me relacionar com os sentimentos. Não é dar justificativa, ficar contando para minha mente, então eu tenho assim porque minha mãe... Não é, isso é justificativo, não interessa. O sentimento é meu. Então, quando você faz isso, você muda. Sabe quando você toma sol e você está queimado? E alguém põe a mão, parece que a pessoa põe a mão onde está machucado. Já notou isso? Não, gente, é porque está machucado que você sente. Então, ao invés de culpar o outro, de botar tua energia para o outro, bota para você, bota na dor. Doeu aqui. A dor é sua. E qual que é o nosso maior teste? Quando você é testado de novo e alguém fala que não te importa mais. Não te importa porque não está doendo, não te leva naquele lugar que você olhou, relacionou, deu um outro significado de aprendizado para aquilo. Porque esse ressignificado, gente, ele não pode ser mental, no cognitivo. Ele tem que ser profundo, ele tem que ser límbico, ele tem que ser na sua emoção. Para você falar, isso foi muito importante, eu aprendi isso daqui. Porque aí você tem um lugar de poder onde o seu coração vai ficando num lugar tranquilo. Então qualquer coisa que o meu coração reclamar que me gerou um desconforto, o que eu faço? Eu olho para o desconforto e falo, um pouquinho depois, aquele desconforto tocou quem em mim? Olha, o outro já não é mais nada, ele não é importante. Eu posso até chegar a agradecer, não necessariamente falar com a pessoa, obrigado, Kelly, você ter me chamado de feia. Não necessariamente você precisa fazer isso. Mas dentro de mim, quando eu penso na Kelly, eu falo, nossa, a Kelly foi tão importante. Porque o dia que a Kelly me chamou de feia, me despertou um lugar que aí eu vi uma sombra que estava em mim que eu não via. Nossa, graças a Kelly. Ou tu podia falar, mas que isso, a Kelly te chamou de feia na frente de todo mundo, você perdoou a Kelly. Não se trata da Kelly. Se trata de mim. Sim. E é a Kelly, porque a Kelly podia estar na menopausa naquele dia, louca, sem estrogênio. Gente, porque isso, hormônio é uma coisa séria, entendeu? Que pode mudar todo o humor de uma pessoa. E ela falou uma coisa que ela não teve controle. E eu me magoei a vida inteira. Então, olha para você, porque depois você pode olhar para o outro com generosidade. Porque o que é amor incondicional, que é um dos caminhos da frequência mais elevada? É você se amar incondicionalmente. E você só vai conseguir amar o outro quando você conseguir fazer isso por você. E se você não mergulhar no teu coração para ver as feridas que existem ali, você não vai conseguir atingir isso.
Gente, eu tenho 3 frases para você. Você é maravilhosa. Muito obrigada. E quando é a próxima data livre no seu sítio? Estou muito feliz de ter tido essa conversa. Concordo total com você. Faz muito sentido para mim sentir tudo que você expressou aqui. Tenho certeza que as pessoas também gostaram muito. Eu estava amando aqui, mas eu não consegui nem interromper. Porque eu já estava até combinado de a gente sair um pouquinho antes, mas eu falei, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, só agora eu estou no meu limite. Tá no limite mesmo. Vou pedir licença, tá? Quem não me conhece pode me encontrar depois no Instagram, que é Lijabu. E muito obrigada, Max, eu também amei, tá? Obrigada, Lila, por esse momento, essa troca, foi incrível. O que você considera o mais importante disso tudo, Max, dessa sua missão tão linda? O que te dá essa sensação de fiz o meu trabalho, consegui ajudar a pessoa? Quando ela atinge o quê? Olha, quando a pessoa atinge o lugar dela de poder, eu sempre gosto de usar sempre uma frase com as pessoas, assim, e para minhas terapeutas também, sabe? Independente do currículo, do vasto currículo que nós temos, eu gosto de colocar a gente no lugar assim, nós somos faxineira, costureira, mecânica, professora. Vamos parar por aqui, porque é um papel nosso ajudar a limpar aquilo que está obstruindo a luz da pessoa. Costurar as ideias, ou o campo energético dela que está torto, trocar algumas peças, sabe? Ensinar ela como uma professora, assim, olha, está funcionando desse jeito. Quando a gente se coloca nesse lugar de serviçal, porque são serviços que as pessoas, geralmente são os invisíveis, porque a gente quer dar o palco para a pessoa. A gente não quer aquele lugar assim, eu sou sua gurua, eu sou seu mestre, estou aqui te guiando. Porque esse lugar, ele leva a um lugar de dependência do outro. Entende? E o lugar estabelecido da dependência não dá espaço para autonomia e para autogestão. Quando você assume esse lugar poderoso, e é isso que a gente convida, senta na sua cadeira, porque se você não sentar na cadeira de comando da sua vida, alguém vai sentar. Ou seus dramas, seus traumas, seus medos vão sentar na sua cadeira de comando. Só que o campo magnético de poder de cada um já está com cada um. Sabe essa história de poder de materializar as coisas? Todo mundo já tem o poder de materializar. Não está no lugar para você alcançar o seu poder de materializar. Amor, sua vida está ferrada, você está fazendo isso. Você já está materializando. Você materializa. Por que a gente... Porque nós temos um veículo altamente potente, certo? Todos nós já temos um veículo com alto potencial de materialização. Só que eu estou ignorante do meu poder, eu estou com meu coração magoado, eu estou limitado por crenças, por terem falado a vida inteira e eu acreditei naquilo que falaram. Então eu estou tão limitado, eu pego essas informações equivocadas, sabe? Esses ensinamentos limitantes e coloco isso no meu coração e ressoo com isso. Aí eu falo, eu não dou conta, eu não sou capaz, nossa, eu não mereço, nossa, tem um tanto de gente pobre, então não posso chegar naquilo, minha família passou muita dificuldade, então eu não posso fazer diferente. Hoje eu sinto vergonha de ir para Paris quando minha mãe não tem condições. São várias questões que são crenças limitantes atuando no coração e isso está regendo o seu coração. Então esse lugar é o lugar mais importante. O que a gente convoca para a pessoa? Toma o lugar do seu coração. Senta na cadeira de comando do seu coração. Todo o nosso método que a gente coloca lá no Instituto é para ensinar a pessoa a sentar nesse lugar. E quando a gente fala, eu sou uma faxineira, estou aqui para limpar as coisas tortas que estão impedindo você de ver sua luz, de manifestar sua luz, porque você já tem ela dentro de você. Cada um de nós trazemos uma partícula de Deus. Então é manifestar Deus através de nós, a partícula divina que nós somos. Isso é muito importante. A minha partícula divina de Deus é diferente da sua. E quando eu manifesto Deus através de mim, aí eu manifestei meu propósito que é eu sou Deus em ação. Mas essa frase pode te fazer ser tão arrogante que você se sente Deus superior a outro. Amor, se você usa isso para você se sentir superior a outro, desculpa, você não entendeu nada. Porque se eu sou Deus em ação, você é Deus em ação. Sim. Você é Deus em ação. Então somos todos partes dessa estrela iluminada em ação.
Você pode achar que você não tem valor nenhum, mas você está completamente enganado. Assim que você absorver a tua própria luz, você manifestar, tem uma rede de pessoas esperando o seu recurso. Ah, mas já tem muita gente que tem um recurso que nem o meu. Cada um de nós é uma parte de Deus. É único. É único e genuíno. Digital, né? Cada um é único e genuíno, é uma parte única. Eu gosto de pensar que Deus e a deusa estavam fazendo um amor, e na hora que eles tiveram um orgasmo, eles multiplicaram em milhões de partículas. E cada um de nós é uma partícula de Deus e da deusa. E quando eu ancoro isso em mim e manifesto isso aqui na Terra, a gente pode transformar a nossa vida e a vida do outro numa vida mais elevada. Aí nós vamos cumprindo o nosso propósito aqui na Terra. Maravilhosa, Max. Muitíssimo obrigada. Onde é que as pessoas te encontram? Eu vi que você está fazendo um documentário chamado Eu, né? Eu já fiz Eu, está na Globoplay e na plataforma Aquários. Tá? Você pode assistir esse. E em breve a gente terá um próximo. Estamos aí já para você. Eu fiquei curiosa para assistir esse documentário. Você não viu ainda? Não vi ainda. Ah, não, gente, tem que ver. É lindo, é poético, é produzido pela Ludmila Daia. Foi a atriz que fez, foi a Fernanda Souza, fez o personagem. Ele é lindo, ele é fantástico. É um convite. Veja e me conta, não tem uma pessoa que não se emociona. E o quanto ele é profundo de conhecimento. Globoplay ou Aquários, né? Globoplay ou Aquários. E o seu Instagram? No Instagram, a Max Tovar, e o Instituto Max Tovar, onde você também vai ter lá acesso a várias informações. A gente tem curso de formação terapêutica, a gente tem mentorias terapêuticas para desenvolvimento pessoal, a gente tem livros, oráculos. E o meu livro maravilhoso, me apresente essa belezura. Gente, olha que presentão. Olha, que livro lindo. Jogo das Realidades. Ele é um terapeuta pessoal, sabe? Para você poder entrar em contato com você mesmo. E ele, como oráculo, ele não é para adivinhar o seu futuro, porque o seu futuro ele não existe. Seu futuro começa hoje. E sabe quem que projeta o nosso futuro? O nosso coração. Tudo que eu sinto é que vai acontecer comigo. E esse livro é para te ajudar nisso. E ele tem 108 cartas, dividido em 8 baralhos diferentes. Então, ele tem um baralho que ensina, que vai te responder como você deve se mover, como você deve ver, como você deve sentir, qual direção você deve dar para aquele tema que você está perguntando, como você deve vibrar, qual animal você pode chamar para ter aquela medicina, qual arquétipo e qual instrumento de poder. Você junta tudo isso. Aqui. Você junta tudo isso e você vai ter a sua resposta incrível. Legal. Ele ensina como jogar. É o livro junto do baralho, né? Você joga as cartas e lê a interpretação. Vem nessa caixinha, vem o livro e vem o baralho. Que demais. E ele te ensina um guia. a jogar para você tirar uma carta por dia. Ah, eu vou tirar uma mensagem para hoje. Eu estou indo para uma reunião, como é que eu devo ver? Aí se é um assunto mais profundo, aí você tira as 8 cartas, uma de cada, e junta, que a gente ensina a juntar para você ter sua resposta, e a resposta te leva a esse mergulho para o coração, lembra? Para você saber o que está sentindo ali. É bem legal. E tem também a parte de jogar para saber como é que está a sua vida profissional, sua vida íntima, sua vida familiar, sua vida social, sua vida espiritual, te dando dicas de direção também. Maravilhoso, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram. Nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para terem acesso a todas essas maravilhosidades que a Max trouxe para gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam, que a gente adora ler os recadinhos, né, Max? Adoramos, eu adoro. Eu também adoro, é tão bom, é o feedback de vocês, é super importante pra gente. Um beijo e até o próximo. Beijo. Nossa. Linda, você é linda, olha aqui, ó, tô arrepiada. Muito rápido, não, né? você arrasou.